Bom, então boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Dependendo se você estiver vendo esse vídeo depois. E boa tarde para quem está aqui presente já, admitindo pessoas que estão entrando. Carol. Então, em primeiro lugar, agradecer aí a presença, o interesse, né, nessa conversa, nesse chamado para conversa. Eu e Bruno temos conversado bastante, assim. Oi, Ariane. Oi, Alex. A gente tem conversado bastante nesses tempos, né? E essa é uma questão que nos afeta. Como seguir em prática, né? Como manter a prática viva. De certa forma, a gente já está numa fase um pouco mais avançada de toda essa questão da pandemia, do isolamento, do distanciamento, mas tudo isso ainda está aí, né? E com certeza continua afetando a necessidade de muitas transformações nas nossas práticas, especialmente quando começamos a falar especificamente de acroyoga, né? E mais genericamente de todos os desdobramentos que vêm disso. A gente traz para essa chamada, dessa conversa, alguns temas chaves, né? Por onde a gente quer transitar. Esses temas são a acroyoga, prática pessoal, o papel social, esses tempos de isolamento, as formações e os caminhos de profissionalização e o consentimento, né? Vocês que estão presentes, fiquem bem à vontade para desativar o áudio quando quiserem comunicar alguma coisa ou quando quiserem fazer alguma pergunta. Também podem ficar à vontade para trazer isso no chat, na conversa, a gente vai estar ligado. E também abriremos a palavra para quem quiser falar sobre algum tema específico, né, no momento que esse tema estiver sendo abordado. A gente começa trazendo um pouquinho, assim, pensando numa pauta, né, o que é acroyoga, e essa pergunta, ela tem muitas reverberações e muitos desdobramentos mesmo, né, mas é basicamente essa prática onde a gente se encontra para construir uma linguagem que passa por yoga, por acrobacia, por dança, né? E eu e Bruno, e também Carol, que está aqui, Ariane e Alex, somos representantes da Acro Yoga Montreal. A Albert teve a oportunidade de estar junto com a gente. E essa escola, ela traz muito uma linguagem, assim, que ela se origina na dança, né? Na pessoa dos professores precursores da prática, Jesse Eldine, e tem me ocorrido muito de onde vem, né, essa coisa de dizer que a acroyoga vem da dança, se origina da dança, e no caso dessa escola tem muito do caminho deles, né, que foram dançarinos profissionais por muitos anos, depois vieram pelo caminho do yoga, e dentro de uma escola de acrobacia e da pesquisa com outras pessoas da acrobacia, de repente não era mais só dança, não era mais só yoga, não era mais só acrobacia, era uma coisa que virou, deu-se o nome, registrou-se o nome enquanto uma metodologia como a acroyoga, né? E isso vem se transformando, vem se aperfeiçoando, vem seguindo diferentes linhas, diferentes caminhos para uma construção dentro da prática do que cada um de nós entendemos, né? Oi, Guito, bem-vindo. Então, a gente faz essa introdução, assim, falando de acroyoga. Eu vou passar a palavra para o Bruno, e o Bruno vai dar continuidade aí nessa ideia. E aí, pessoal, beleza? Então, a gente vai... Tudo bom? A gente vai conversar, Hugo, faz tempo que eu não te vejo também, das práticas que a gente conhece do contato e improvisação, né? Então, o Albert também faz um tempão que não via, né? Todo mundo aí também da formação. Então é legal isso também, né, do online, que a gente acaba de algum modo se encontrando, né, e de outras formas não ia tanto dar atenção para esse online, né, para essas outras maneiras de se comunicar. Então, detalhezinho também que é legal de saber, sempre que você quiser falar, né, de habilitar o seu microfone, vai aparecer, né, a sua imagem na gravação final, né? Então a gente está gravando e depois a gente vai publicar só para que você saiba, né, que você vai aparecer se você
tirar o seu mudo, né? Ou se você quiser, só fazer no chat e a gente lê a sua pergunta e você não, não aparece. Enfim, muito bem. Então, queria que a gente trouxesse isso, né? Deixar bem aberto também para as pessoas participarem e pensando aqui, né? De como manter a prática viva, né? Então, essa é a chamada, né? Da conversa. E a ideia, né? É perguntar, bom, manter o que vivo e que prática vive e como mantê-la viva, né? Então, entender que o que a gente está falando enquanto prática, né? Então, o que é efetivamente a prática, né, de acro yoga, né? Então, essa mistura que eles, né, que a gente conhece mais, né, pelo Jesse e o Dinho, né, que vieram é isso, é uma combinação de dança, yoga, né, massagem, essa acrobacia e na camisa, né, nos logos, o que eles trazem é isso, né, são acrobatas com consciência yógica, né? Ou seja, então tem a parte física, tem o condicionamento físico, tem essa prática nesse local físico, mas tem esse grande detalhe que é com a consciência yógica, né? Então isso faz muita diferença, né? E é isso que eu acho que quase estava conversando isso com a Lud, com outras pessoas também, né? Parece que quase essa questão da pandemia foi uma possibilidade, né, um convite, uma possibilidade das pessoas revitalizarem, né, começarem a reviver mais a parte do yoga, né, porque justamente que ficou mais desafiadora a questão do toque, né, principalmente quem está isolado bem no começo, né, agora a gente já está mais de 7 meses, né, dentro aí da pandemia e com relativizações e relaxamentos de quarentena, né. Isso é legal também de pensar, né? Esse aqui é um vídeo, no fundo, histórico, assim, da gente vai pensar daqui 5, 10 anos, nossa, né? Como é que a gente estava pensando, o que estava acontecendo naquela época, é uma loucura, né? Ficou para a história, né? E vai estar afetando a gente. E, enfim, então de que maneira que a gente pode, né? Algumas pessoas ficaram isso, isoladas, às vezes no primeiro 1, 2, 3 meses, sozinhas, ela, né? Em casa. Às vezes teve pessoas que teve esse privilégio de estar com uma outra pessoa, né, um parceiro. E às vezes o parceiro não praticava acro yoga, às vezes sim, que é um grande privilégio também. Então, como é esses desafios, né, de acessar essa prática com consciência. Então, muitas pessoas começaram a se perguntar como que eu mantenho essa prática. E muito foi voltando para yoga, né, porque além de tudo mais, entendi a beleza, fazer uma prática física, um condicionamento, né, manter o meu corpo, né, a minha força, a minha flexibilidade. Mas o que está em jogo muitas vezes também, né, nesse momento é um bombardeamento de informações, são grandes exigências, né, de o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, o que eu preciso entender de novas tecnologias, de novas comunicações, de administrar a emoção, né? Então, nossa, incertezas de trabalho, futuro, como que eu já costumo fazer a minha prática, isso vai mudar, coisas que eu e a Lud já tínhamos falado antes. Nossa, será que a gente tem alguma possibilidade de fazer um curso online? Isso antes, né, de ter essa coisa de pandemia. A gente, não, é algo meio estranho pra gente, né? Então, não fazia muito sentido, né? Já que a gente já tem essa possibilidade do toque, né? E depois, quando começou, foi completamente diferente, né? A gente começou a entender, nossa, caramba, é possível, e você começa a ver o resultado nas pessoas, né? E isso é incrível. Nossa, eu estou ensinando à distância, uma pessoa que está, né, milhares de quilômetros aí, né, de distância, e está rolando, né? E está acontecendo. Então, como isso, na verdade, pode continuar mantendo essa prática, né, viva, e como depois, né, lembrando, o online pode depois ajudar até no presencial. Isso é uma coisa legal também que eu estava observando. Essa é uma primeira a introdução que eu queria trazer para a gente pensar um pouco sobre isso tudo e entender isso, né? Então, o Acro Yoga, a gente trabalha especificamente o indivíduo, mas não o indivíduo sozinho, mas o indivíduo dentro de uma relação, né? Seja de um duo, seja de um trio, seja no grupo. Então, de que modo que a gente não tá, a prática ela não é sozinha, ela não é solitária, né? Como pode ser muitas vezes a do yoga, né? O que é legal também, uma prática, um centramento, essa responsabilidade, né? Eu tenho uma autorresponsabilidade de também tá bem, né? E porque isso é mais fácil, né? Eu consigo ajudar melhor as outras pessoas e no fundo pesar menos no outro também. E quando eu estou inseguro, saber comunicar com o outro, né? Para pedir uma ajuda também, né? Então o outro pode me ajudar. Então isso desde o individual até o grupo, até uma dupla, né? Como que a gente comunica isso na Creo? Nossa,
para mim tá difícil, não tô sentindo essa base. Nossa, eu tô inseguro, tô com medo, né? Então, são coisas simples, físicas, mas de que maneira que a gente comunica isso emocionalmente também. Nossa, tá pesado para mim a barra emocional, né? Não tô aguentando, tá difícil, não tô conseguindo. De que modo que a gente consegue se abrir para o outro e expressar essas necessidades, né? Então, nossa, tenho uma vontade de conversar, de interagir, né? Tô precisando de comunicação, né? Então, eu sinto que é aí que a comunidade pode, né, se integrar cada vez mais, né? Professores diferentes se ligando, que às vezes não ligariam, ou alunos, ou professores e alunos, enfim, de que maneira que a gente mantém isso vivo, né? Então, é estranho, mas às vezes o distanciamento traz uma vontade grande de reconexão também, né? De uma outra forma, né? De um outro lugar. Então, isso é uma primeira entrada aí, não sei se a Lud ou alguém quer comentar alguma coisinha. Antes eu queria fazer uma pergunta, Bruno. Eu tinha que ter ativado aqui alguma coisa na minha gravação para aparecer quem está falando, que eu não fiz nada disso. Não, acho que como você fez, então vai estar gravando normalmente quem fala, né? Então é o speaker view. Então ele vai estar gravando provavelmente quem fala. É mais o automático. Legal, tá bom. Então, comentando um pouquinho, né, sobre isso que o Bruno traz, é muito louco, né, como para a gente praticar acroyoga, a gente precisa de 2 ou de mais pessoas, mas a gente precisa mais de tudo que individualmente estejamos integralmente presentes, né? Para que a coisa funcione, se desenrole. Eu acho que esses tempos, especialmente para quem teve o grande desafio de estar sozinha ou sozinho, né, de não ter a possibilidade dessa troca, foi um tempo de mergulhar muito nesse individual, né? Nesses processos individuais, internos e de crescimento e de amadurecimento. E para mim uma coisa que está muito presente assim é a nossa grande capacidade de adaptação, né? E o quanto resistimos ou não com relação a isso. Como o Bruno falou, acho que desde o ano passado a gente começou a conversar muito sobre essa história de aulas online, e sempre era um lugar muito misterioso para a gente, assim, mas como? Não só acroyoga, mas mesmo yoga, como fazer isso online? Qual que é a lógica de fazer isso online, já que são práticas tão orgânicas, né, de tanto contato, de tanta presença, de toque, de presença física mesmo, que não entrava muito. Para mim, não entrava num lugar lógico e prático e objetivo de como fazer. E quando a pandemia começou, foi de repente, beleza, se tu não sabia, agora tu não tem opção. Como vai ser, né? E foi muito interessante, assim, um processo de investigação e muito dentro dessa lógica de perceber que muita coisa se voltou para a prática do yoga mesmo e de outras ferramentas como fundamentação para o acroyoga, como ferramentas de tornar possível que nos mantenhamos firmes, inteiros, presentes, para no momento que a gente se encontrar de novo, a gente possa seguir co-criando, né, dentro de um caminho compartilhado. E para mim, essa é a essência da prática, com pandemia ou sem pandemia, com isolamento ou sem isolamento, né? Se não estamos inteiros, como a gente vai compartilhar, né? Não estando inteiros, num momento de compartilhar, eu acho que essa partilha acaba sendo um pouco menos do que poderia ser, né? Então, um processo desafiante, mas... Oi, Michele! Um processo desafiante, mas ao mesmo tempo muito bonito da gente se reconstruir, né? Porque se essa pandemia não veio para outra coisa, veio para a gente se olhar e se reconstruir em alguns lugares, né? E a prática de acroyoga não está fora disso, né? Como que a gente encontra de novo, como se nada tivesse acontecido, ou quais foram as transformações internas que aconteceram, né? E como que a gente segue ensinando a acroyoga para quem é professor, como a gente segue aprendendo para nós que todos que somos alunos, né, desse lugar talvez de um pouco mais de sensibilidade, né, depois de tudo que nos atravessou. Acho que é por aí. Para mim é legal, né? Eu tava vendo esses tantos milhares de vídeos que ficaram disponíveis nessa pandemia e
e estava vendo um que me chamou um pouco a atenção, falando sobre crises, né, em geral, e de três tendências, né, que nós, enquanto seres humanos, temos diante de crises, né? Então, ou a gente entra num tipo de negacionismo, né, no sentido de não, essa crise não existe, isso não está acontecendo, né? Aquela coisa de não quero ver. E hoje é muito óbvio, né, 7 meses, mas pensa 7 meses atrás, né, quando foi a primeira essa declaração inicial, não, vai fechar, vai ser uma quarentena, a gente não vai se ver. Então, as primeiras reações são super interessantes da gente pensar hoje com um olhar mais histórico de 7 meses, né? Então, não, isso não acontece, né? Essa crise não acontece, ou isso é exagero. Então, todas essas questões de negar, né, um fato, e isso não nos ajuda a mudar. Então, são três reações problemáticas, digamos assim, que a gente pode pensar, que não nos ajuda a efetivamente atuar, né? Que é um pouco isso que a Lud está falando, nossa capacidade de adaptar. Né? Então, a primeira seria isso, um negacionismo. Não, isso não está acontecendo, né? Então, você fica meio congelado e fica meio frustrado ou irritado, não aceitando com isso. E a Lud, a gente estava falando, mesmo depois de 7 meses, você vê pessoas ainda assim, né? Com menos, com mudanças de grau, elas dizem, não, isso não está acontecendo, né? Eu vou meio que fazer de outro jeito, sabe? Não quero mudar, né? Quero ainda continuar. Né? Então, isso é um ponto, né? Seria um negacionismo. Um outro, a gente entrar também num romantismo, né? Então, a gente entende que algo mudou, mas fica naquele um romantismo, um saudosismo. Nossa, mas como era bom no passado. Nossa, mas como era assim. Ai, que legal que era, que foi o encontro, né, em Garopaba que a gente fez, né? Então, assim, vira num romantismo de tipo, beleza, é legal, né, ver como era gostoso, mas e aí? E fica só sofrendo em relação ao passado, né? Assim, sofrendo e se idealizando, romantizando o passado, e também não age. Né? Então, é algo que também não traz uma ação, né? O outro, um terceiro e último, seria você entrar num desespero, né? Então, você vê a crise que está acontecendo e, nossa, você desespera, né? Então, nossa, não sei o que fazer, é muita informação. Se você aceita a crise, você vê que está acontecendo, só que são tantas informações e tantas, às vezes, bloqueios que aparecem, né? Que você não consegue agir por um desespero. Você fica, né? Não consegue respirar no fundo, né? Então são três maneiras, né, diferentes que acontecem, né? O negacionismo, o romantismo ou esse desespero que a gente pode chamar, que você não consegue agir, né? E no fundo, o que a gente poderia pensar, né, em termos de agir? Seria o que às vezes eu gosto de brincar, ou um realista, né, um realismo, ou um realismo otimista, né, no sentido que você entende a situação e pensa que, bom, beleza, vai dar certo, mas eu tenho que me organizar para isso, eu tenho que me adaptar para isso. Né? Então, o que eu estou precisando? Como vai ser? Isso 7 meses atrás, né? Eu tenho uma internet boa, né? Eu tenho um computador que dá para eu utilizar, né? Quais são as minhas condições financeiras nesse momento? Como estão os meus parentes, como estão os meus pessoas mais próximas, como é que está o meu ciclo mais próximo, né? E depois disso, como que está esse ciclo maior também dentro de uma comunidade de acroyoga? As pessoas podem acessar isso? Que tipo de pessoas pode acessar isso? E depois a gente vai entrar nessa discussão de papel social. Né? Então, quem tem um privilégio, às vezes, de ter uma internet boa e quem, às vezes, não está, né, no momento de internet. Porque nesse começo também foi uma instabilidade, né, total, de mudanças de casa, de onde é que você vai ficar, eu vou pagar esse aluguel, eu vou voltar para uma família, enfim. São muitas organizações, né, são muitas mudanças e exigências ao mesmo tempo. Mas se a gente não aceita o fato, né, tipo, isso está acontecendo, né, a gente não vai para frente, né, no sentido de adaptar. E isso, para mim, tem muito a ver com a prática. Né? Com a prática que a gente traz muito, né, do acroyoga, né? E que eu também trago dentro do contato e improvisação, né? Que também vem da dança, de o que significa improvisar. Improvisar não é fazer qualquer coisa. Improvisar é você lidar com o que está acontecendo aqui no presente. E você age a partir disso. Sem pensar que, nossa, mas no passado a gente estava fazendo isso, nossa, eu consigo ficar projetando o que eu tenho agora de informação nesse momento. É isso que está acontecendo. Né? Então, como eu ajo a partir disso? E no fundo, achar um gosto nisso. E que foi, né? Foram descobertas lindas, né? Dando aulas para pessoas de diferentes estados, pessoas de diferentes países, né? Dando aula para pessoal da Europa, pessoal do Canadá, pessoal. Então, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei e está rolando.
né? Então, como manter uma prática? Vou decidir, porque eu estava precisando de uma prática pessoal minha. Vou fazer futebol todos os dias, né? Nossa, mas será que eu vou fazer, achar esse compromisso? Vou fazer futebol público todos os dias, né? Então vou fazer, né, no meu Instagram todos os dias futebol. E aí é um comprometimento da minha prática, mas além disso, com as outras pessoas, né? Então, como os outros também vão me ajudar a manter essa minha prática, né? Então, eu fiz durante 7 meses, inclusive, foi 2 semanas atrás que terminou o futebol todos os dias, diariamente, né? Inclusive finais de semana e feriados, e eu me mudei nesse meio, né? De tudo, e não faltei. Então, são compromissos, assim, que a gente vai se trazendo, né? Nem que seja umas 5 minutos de prática diária. Acordar e dar uma espreguiçada, fazer uma saudação ao sol, mas te traz um centramento, sabe? Então, como você manteve a sua prática de algum jeito, né? E como a gente ainda vai manter e se adaptar. Porque a gente está num momento super interessante, que não é nem no começo, e nem no, digamos, no auge, né, da coisa, do que a gente pensava que era o pico, que ainda é uma projeção, sempre são projeções, né? A gente está lidando com futuros incertos, né? Então a gente está num local que está aparecendo para algumas pessoas, às vezes, já estamos no fim, já acabou, né? Mas ao mesmo tempo, não em muitos lugares, né? A gente está vendo na Europa retomando, né? Porque justamente abriu de um jeito, né? Enfim, você vê imagens de Paris e outros lugares, assim, pessoas muito lotadas em restaurantes assim, e agora estão tendo segunda onda, né? Então, na Europa. Então, como lidar com isso e entender essa ansiedade nossa, que é óbvio, a gente também quer tocar, né? Quer voltar para isso, que é muito gostoso. Mas como a gente aproveitar essas ferramentas que a gente tem e que estão dando ganhos fantásticos, né? Então, isso é legal da gente conversar e de escutar também, né? Então é isso. E se a Lud quer falar, ou a gente podia também às vezes passar a palavra um pouquinho às vezes para o Alex ou a Ariane, que estavam falando um pouco disso, né? Que teve a formação, né, profissional, né, do Acro Yoga Montreal, e foi para pensar isso, nem menos de um ano depois aconteceu isso, né? E como que afeta tudo, né? Então é uma formação, beleza, vamos aí, e a ideia de estar construindo uma prática, de ter mais prática física em contato, e acontece isso também, né? Então é um desafio também, de como a gente adapta, né? Na medida do possível. Né? Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom? Saudades de todos. E é isso, Bruno. A gente mudou para cá em plena pandemia, né? Campo Grande. Tipo, a gente estava aqui da UANA até então e acabando de chegar, né, numa formação para começar a prática realmente séria, né, com uma responsabilidade maior. Não que ela nunca sempre foi séria, mas antes era muito empírico, né? O conhecimento e tal era um intensivo ou outro que eu conseguia fazer. E aí, quando eu formei, a responsabilidade parece que chamou mesmo, sabe? Eu falei, não, preciso fazer algo com isso. E aí, a gente mudou para Campo Grande. Um mês veio a pandemia. Então, a gente não tinha aluno, a gente estava começando do zero. Muita gente ficou, tipo, assim, chateada, assim, com a gente. Já estão abrindo, estão atendendo, tipo, precisamos, porque senão não sobreviveremos, né? Então a gente não conseguiu parar. A gente não conseguiu, de fato, parar, porque para a gente era inviável. E a gente teve que se reinventar, né? Ficamos o quê? Acho que um mês tentando. Não Sim, que a gente não tentou, né? Tentamos dar aula online várias vezes. Nós obedecemos os decretos que saiu, né? Porque era obrigatório o fechamento. Isso não teve como, a gente teve que fechar. Depois que foi liberando, a gente foi voltando aos poucos também. Inclusive, com a escola, o nosso espaço físico, a gente voltou mesmo mês passado. Sim. A gente estava pagando aluguel sem ter aluno, tentando no personal, foi complicado, gente. A gente não conseguia ter esse lance online, assim como a grande maioria estava falando, né? Conseguiu se reinventar da maneira online. Para a gente foi inviável, porque a gente não tinha público, a gente é relativamente novos na prática, eu tenho 5 anos, acabei de me formar agora, então ficou uma situação assim, ó, insustentável. Tipo, o que a gente vai fazer de fato com a prática agora, né? Ainda mais agora que a gente
quer fazer algo acontecer no estado, porque não tem. Então, nós somos responsáveis pelo estado do Mato Grosso do Sul com a prática de acroyoga, Montreal. E, assim, a gente vê gente fazendo, sem instrução. Na época de pandemia, via estúdios aqui na região, dando aula, e, tipo, você vê o negócio acontecendo errado, aí você se estressa um pouco, né? Mas, tipo, você não tem o que fazer, porque eu preciso fazer o meu nome aqui, querendo ou não. Eu preciso ser vista, a gente precisa ser visto, né? Então, é nesse sentido que me atrapalhou um pouco, assim. Eu falei, não, precisamos fazer algo para isso. Aí, nessa pandemia, a nossa cabeça estava mais voltada a como vamos criar um nome mesmo, entendeu? Nos fazer ser vistos. E aí veio o lance do método Concor, que surgiu, tipo, graças a Deus, né? O lance de internalizar funcionou muito bem para a gente, né? A gente conseguiu trazer uma mecânica para o nosso desenvolvimento de trabalho, um método de fato, que é Concor, né? A sigla. E a gente trabalha, tudo isso que a gente faz, dança, o acroyoga, o tecido, eu não trabalho só o acroyoga, eu tenho do tecido também, tem uma base, a ginástica artística que eu trabalho. Então, todo esse conjunto da obra que formou, tipo, o Concor, que é o método de consciência do corpo, né? A sigla é consciência do corpo, e a gente junta toda essa parte, física, cognitiva, mental, emocional, né? O físico, o cognitivo através do acro, o emocional através da arte, sabe? Então, a gente está tentando fazer esse cunho social mesmo que tem a prática, precisa ter, porque senão vira o que a gente vê aí, que eu fico muito chateada, eu fico assim nervosa quando eu vejo, principalmente aqui no estado. Você sai, tem mais professores formados e tal, né? Você vai, agora aqui no estado não tem, então a gente parece que tem um dever com isso, sabe? É um dever mesmo, então... Além do dever de instruir, a gente também tem o dever de pregar a essência, né, do que é da prática em si. Porque a gente vê, sabe, tem as vertentes do acro-yoga, né, que um prega de uma maneira e outro prega de outra. Inclusive, no acro-yoga Montreal, muito se vê falar da parte acrobática, da consciência do yoga, mas se esquece da parte artística. Então, esse é um ponto que a gente também, assim, prega na nossa escola, que não tem esse terceiro ponto, a parte artística. Que é muito importante para emocional, assim, tipo... assim como o yoga, né, prega essa parte mais internalizada, eu acho que a arte, ela vai um pouco além, ela vai na sua essência, sabe? Ela é a criança que falta em você, sabe? Que falta na gente. Então, a gente precisa acessar essa criança e, claro, com o adulto ali responsável do lado, cuidando, porque senão essa criança faz um monte de merda, entendeu? E aí que a arte entra como papel principal. E a gente praticamente não mostra, entendeu? Desculpa se eu estou sendo muito sincera, mas eu não vejo essa parte, que eu acho também muito, 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 muito legal a gente olhar um pouco para isso, porque é Montreal, porque senão vira International, Brasil ou qualquer outra coisa, né, que a gente vê. Acho que é isso. Sim. Vamos conversando aí, qualquer coisa a gente vai complementando, vamos ouvindo também bastante do pessoal. Beleza. É isso. A gente abriu um pouco para escutar as outras pessoas mesmo. E se puder colocar no mudo para não dar um eco aqui no... Isso. E isso, né? Então, e para a gente ver também, né? Tem diferentes escolas e também a gente também pode encontrar, né? Em outras escolas, em outros métodos. É mais do que... As escolas também são pessoas, né? Então, são diferentes pessoas que também fazem, né? Então, mesmo você tendo feito um método ou outro, depende muito como eu vejo, né? Você lê esse material, né? Então, tem problemas, por exemplo, a Sofia, né, do Chile, né, que, enfim, grande companheira também, parceira, e fez, né, o International, mas é super artista também, né, e dança, né, então traz um elemento muito dessa coisa da arte, né, da performance também e da brincadeira, né? Então é legal, né? Eu sinto que todas as escolas têm, cada uma traz um algo, né, ali e que pode ser interessante, né? Óbvio que cada um vai ter uma afinidade, né? Mas é bom a gente entender, né, de que modo a gente acessa mais uma prática ou outra, né? Então, para mim é importante, independente da escola também, a gente está
como um todo pensando, né? De que maneira que a gente está pensando social, de que maneira que a gente está pensando isso, uma integração artística, né? E uma coisa que a gente pensa na pandemia, que a gente viu muito, né? Importante isso da arte, como se reinventar na arte virtual, isso foi super desafiante, né? Então, vários professores e amigos meus, né, dançarinos também, né? Então, né, fechou, né, teatro, tudo, assim, os palcos. Então, como às vezes fazer uma arte de casa, às vezes com filmagem, então contrata alguém é super desafio, né, com luz e qual espaço que você tem em casa, então é um trampo, né? Então, entender como se reinventar e é desafiante, né? Então, às vezes isso, amigos coletivos, não, vamos todo mundo então se isolar junto, né? Então foram 5, 6 pessoas, vamos ficar em quarentena todo mundo, né? Então foi um amigo do parkour, pessoal da dança contemporânea, outro da massagem, e vamos todo mundo ficar junto aqui, né? Uns meses. Então, é, surgiram projetos interessantes na crise também, né? Então isso é legal. E uma coisa que a gente está vendo muito nessa crise, eu acho, né? É uma possibilidade da gente ver o que é importante para a gente. Né? É importante você ficar, às vezes, comprando, né, num consumo exagerado num shopping, ou às vezes valorizar uma arte. Né? Então, o que realmente afeta a sua vida? Né? É um objeto ou é uma arte? Né? O que realmente nos acalma, nos reconecta com algo de vida mesmo? Né? Nossa, eu sou alguém e tenho algo de comunitário. Né? Então, eu pertenço a uma comunidade. A arte conecta. Né? Não é você pegar e comprar uma roupa ali naquele shopping, às vezes. Né? Então, começou a valorizar de maneira diferente, né? Então a arte que às vezes não era tanto, tá tão precisando dela agora, né? Então é um outro lugar. E é isso, queria dar um espaço também para Delquiui, se quiser falar um pouco ainda, não somente dentro da formação, mas como que aí a formação também trouxe para a vida pessoal, né? E como está sendo lidar, né, com toda essa possibilidade, né, que é da formação, formalização, né, que também é isso, é só uma formalização, né, da formação, mas depois como a gente leva isso, né, para a prática, como leva isso para o dia a dia, né. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Cheguei um pouco atrasada, desculpa. Sim, com certeza. Concordo e tô também tenho afinidade com a fala com a sua, Garrote, e com todo mundo, na verdade. Acho que eu também acredito um pouco que o Método Montreal tem isso, né? Da arte, da criatividade. E agora, nessa quarentena, a gente teve a oportunidade de fugir mesmo. Tive a oportunidade de deixar essa base de pessoal mais fortalecida, né? Fazer esse próprio terreno seu. Quem não tinha em alguma habilidade dessa que precisava desenvolver, talvez desenvolver, né? Nesse caso, mas na sua pessoal. Porque a gente, quando fala de acrylic, a gente talvez pensa muito, né? Desse contato com o outro, do toque e tal, mas também vem dessa preparação sua mesmo, pessoal, tanto como praticante como também professor. E ter essa oportunidade, após a formação, de fazer essa pausa e de consolidar todos os aprendizados que foi feito dentro da formação, eu acho que eu aproveitei esse tempo para isso também, para pegar essa parte que a gente precisa fazer individual, tanto com a gente, tanto com os alunos, que às vezes com a aula presencial a gente acaba pulando ou acelerando o processo do contato. Não o contato por proteção, mas o contato, né? Para as acrobacias em dupla, ou para o flow, qualquer coisa do tipo assim. E desde quando eu voltei da formação, eu percebo que isso é uma coisa que é muito importante nós professores, eu pelo menos como professora, trazer isso, porque senão a gente perde muito no que a gente vê na foto e acha, e perde o que a gente sente, né? E talvez a gente na foto traz sempre um olhar de julgamento para aquilo. E quando a gente vai para a prática, também a gente acaba trazendo isso. Quando essa parte individual talvez não é tão dada essa oportunidade para o aluno se entender também e sentir nele, né? Essa parte do yoga, essa parte de fazer arte, talvez de outra forma, mas sozinho. E depois pensar nisso
no em dupla de fato. Então, acho que a Aquarium teve essa oportunidade de praticar isso no professor, né? No caso eu, e também com os alunos, e os alunos tiveram muita abertura. Principalmente as pessoas que eu sinto que às vezes têm uma resistência para, na primeira aula, segunda aula, já ter tanto contato, mas tem uma curiosidade, por exemplo. Então, você poder fazer isso. Eu sempre falo para o pessoal que para praticar yoga é muito importante, né? Você fazer o yoga e outras coisas mais, artes, dança, capoeira, lutas, coisas diversas, porque isso vai trazer repertório mesmo. E às vezes acaba que não tem tanto, né? E também não depende só da gente como professor, mas a pessoa que procura tem que ver valor nisso. Porque se ela não vê valor nisso, ela vê a foto, é bonita e ela quer fazer a foto na aula, né? E também, às vezes, tudo bem, né? Porque, querer que não, às vezes, está no sistema que você tem que validar com esses alunos, porque faz parte do pacote, né? Muita gente chegou pela foto e, de acordo com a foto, pode se transformar aí e descobrir a essência. E como tem o ao contrário, as pessoas chegam pela essência e se transformam apenas no marketing, né? Na parte financeira e comercial mesmo, e que também faz parte, né? Do mundo que a gente está agora. Para mim, então, a formação, assim, com certeza, foi um divisor de águas, porque, por mais que hoje, formada, a gente acaba tendo, né? No caso da fala da Ariane, né? Se indignar um pouco com quem não é formado, com quem faz coisas erradas, a gente precisa também olhar para o nosso passado aí, que todo mundo aqui, né, em algum momento não foi formado. E como mesmo o Jesse Eugênio falou, ninguém dá certificado para eles. Mas a gente rotulou isso de acro yoga, rotulou isso de, né, N coisas. E é um método. Ok, o método é esse. A partir desse método eu posso criar outro método. Isso está aberto, gente. Né? Para qualquer coisa, até para o yoga, né? Eu sou professora de yoga, mas a yoga não é professora de yoga? Como não? Depende. A não ser que você ache que as acrobacias não é uma arte milenar. Porque as acrobacias é uma arte milenar e você pode fazer isso de uma forma também espiritual, que às vezes as pessoas não veem, também de forma mágica e cheia de essência, né? Transformando as relações mesmo. Que eu acho que o Hatha Yoga trouxe isso, né? É a forma como a gente relaciona. Ainda mais que eu sinto que às vezes a gente tem uma forma de relacionar, para quem não pratica yoga, de um jeito muito, né? Mais o sexual. Para quem é mulher, tem essa objetificação, né? Do nosso corpo, de várias coisas desse tipo. E no acro a gente vê, né, que é apenas outra pessoa ali, independente do gênero, não tá olhando ali talvez sexualmente para ela. Mas que talvez você possa acontecer isso, né, quando é casais que praticam e tal. Mas a gente aprende também e adulto fazer isso, né? Porque é exatamente isso, é resgatar a criança também. Porque na criança não tem isso, né? Todos os gêneros, todos os sexos independentes não tem. Crianças brincam, não tem preconceito. Eu acho que na yoga a gente tem a gente vai quebrando essas barreiras que às vezes a gente nem percebe o que a gente tem. Porque não tem como a gente falar que na sociedade a gente não é, em algum momento às vezes, né? A pessoa que aponta, a pessoa que, né, que julga, que é hipócrita, que é moralista, que é homofóbico às vezes, racista, e às vezes a gente nem percebe, né? E eu acho que no Acro Yoga a gente quebra também muitas coisas, né? E na formação a gente também discutiu isso, foi o que eu achei incrível. Eu não esperava. Quando eu fui fazer a formação, eu não achei que a gente fosse discutir coisas desse tipo. Então, eu acho que a formação não trouxe só, né, uma transformação de vida, mas também fala também de valores, né? Essas coisas. Então, acho que tudo isso faz com que a gente fortaleça também em nós mesmos, porque a gente está tão o tempo todo bombardeado de outras coisas que é sempre bom a gente estar revalidando os valores, revendo, né? E teve aquela lista, né, onde cada um escreveu e a gente revê isso. Então, acho que é uma coisa que eu às vezes trago para a minha aula e eu acho que eu pude trabalhar essas coisas que às vezes a gente não trabalha na aula, a gente fez na aula de Acro Yoga, né? A gente trabalhar essas outras atividades que também fazem parte da Acro Yoga, né? A gente falar também disso, falar de outras coisas. Eu sempre abro a fala para escuta e para fala, que eu acho uma coisa que é muito bom. Então, antes mesmo da pandemia já tinha isso, agora
Tem também. Então, eu sempre explico para as pessoas, tudo isso é a crioga, gente. A crioga não é só a gente aprender a escutar o outro melhor, é a gente aprender a sentir o outro, perceber quando ele quer espaço, perceber quando não quer. É uma terapia mesmo, uma atividade física e uma filosofia, mas a gente pode ir construindo isso e isso vai transformando mesmo. E uma coisa que também na formação eu talvez eu escolhi a Crioga Montreal porque eu já imaginava isso. E com certeza lá isso foi algo muito forte, né? Cada professor é autônomo, fazer o que quiser da sua prática, transformar ela em comercial, fazer aqui uma parte só física, performática, porque estamos aqui nessa matéria e, de certo modo, às vezes é o que mais atrai clientes, se a gente pensar assim, né? E transformar a sua prática na filosofia, porque também vai atrair isso, né? Então, essa autonomia que o Crioga Montreal dá é muito bom, porque aprende você a ser autorresponsável pela sua prática, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, e no que de fato você quer deixar de legado ou não, e de que fato você se alinha ou não com aquela escola. Porque se você, às vezes você se alinha, mas não pratica, às vezes você se alinha, mas você quer agir de um outro jeito porque você precisa sobreviver, talvez, e aí para pagar as contas a gente tem que, às vezes, ter uma prática que, vamos, foto, vamos fazer aquela postura bonita, vamos fazer isso, e às vezes não tem tempo de outras coisas. Porque, né? Tudo isso aí favorece. O Instagram favorece que a gente pense muito na imagem, na estética. E tá no Instagram é um pouco isso mesmo. Mas cabe aí, dentro da prática, você tentar resgatar mesmo, trazer. Então, esse momento de pandemia acho que foi muito bom. Pelo menos eu consegui trabalhar bastante isso com os alunos. E não só com os alunos, mas também transformar essa imagem que a gente tem, às vezes, quando a gente vê a foto, né? Vê a foto bonita e acha que é isso. Não, então traz para a aula e explica para ele que não é só isso. Né? E faz ele se encantar com essas outras coisas que ele pode descobrir também na acro e que também é mágico. E que também é uma coisa que ele pode aprender a levar para o trabalho dele, porque às vezes ele faz uma aula de acro e como é que ele leva isso para o trabalho dele, para a casa dele? Que ele pode, né, um dia ser base, um dia ser voador e um dia ser anjo. E esses aspectos levar para os outros cotidianos. Porque quando a gente é professor, a gente acaba vivendo isso o tempo todo, né? A gente vive o mundo de yoga, de acro-yoga, né? Mas quem às vezes vem para aula só tem aquele momento de escape e às vezes não é colocado em prática, mas você pode mostrar para ele como ele pode colocar isso em prática nas relações, né? Já que a acro-yoga fala de relações humanas também. Acho que é isso. Deixa eu compartilhar. Muito grato, muito legal. Isso, tudo que você está trazendo é muito bom, né, para a gente repensar por tudo isso. Essa frase, né, que a Jessie sempre traz, é bem isso que você falou também, que às vezes o pessoal vem pelos truques, né, mas fica pelo amor, né, então vem pelos truques, mas fica pela essência, né, por trás. E é isso, né, então isso acontece, né, então às vezes a gente traz isso também, a pessoa faz uma coisa só corporal, né, ou a pessoa faz uma coisa mais espiritual, né, mas isso, no fundo, dividir um pouco as coisas tão estritamente assim, né, é criar uma tipo de dicotomia também, né, é pensar que existe, tem corpo e tem consciência, ou tem corpo e tem espírito, né? Então no fundo é também reforçar essa dicotomia. Óbvio que tem tendências, óbvio que tem práticas, óbvio que tem escolhas, né? Mas é legal a gente pensar isso, né? Pelo menos eu gosto de pensar. Não é impossível, na verdade, se fazer uma prática corporal sem ela ser de algum modo espiritual. Seja o que você interprete, mas eu diria que é impossível, né? Esses dias eu estava até, né? Dias não, mas faz um tempo já, faz uns meses que eu vi um documentário que era, eu não lembro o nome, mas era um documentário sobre CrossFit. Né? Achei super, que é toda uma cultura, né, por detrás disso. E é muito interessante, né? Então o pessoal, né, pá, né, essa coisa meio bruto, né, uma coisa meio ser monstro, né, essas coisas assim, e de pela força, né, de ter a dor, né, o no pain no gain, né? E era super interessante, e era uma competição de crossfiteiros assim, internacional, pá. Então era, sei lá, era todo no fundo você olhava, eram pessoas que chegavam depois exaustas assim, mas com hormônios a mil, sabe, assim, no estado de serotonina, ocitocina, sabe, no estado de êxtase, sabe, porque é isso, a atividade física te coloca no estado que você está fora do seu normal, você está fora do seu automatismo, né, e você chega no estado no fundo é o estado de
quase de graça, sabe? Esse local de você carrega, se você está carregando muito peso, você esquece quem você é, de onde é que, quais as contas, o que você tem de relacionamento. Você está ali, você tem que concentrar no peso que você vai fazer, ou na argola, ou na corda que você vai mexer. Então é muito interessante isso também, né? Mesmo, sei lá, você pensar, pegando o CrossFit como uma prática em tese completamente bruta, né? Mas não necessariamente. Mas pegando nesse local, né? Meio, se for pensar, não tem nada de espiritual, mas é algo puramente físico, mas no fundo tem uma coisa de tipo, é um alívio de estresse, é um alívio de ansiedade, porque traz um foco. E às vezes é esse o foco que esse tipo de pessoa vai conseguir, né? E tá massa, né? Melhor do que tá fazendo outra coisa, sabe assim? Então, pelo menos ela achou uma maneira, né, de expressar, no fundo, comunidade também, senso de comunidade, diminuir a ansiedade, estresse, e não, isso, não tá jogando às vezes agressividade para outra pessoa, mas está jogando exercício, entendeu? Então, é uma maneira, né? Pode ser uma terapia, né? Então, já que está trazendo isso, é uma maneira de extravasar energia, então, de algum jeito, de você jogar isso para fora. E isso é rico, né? Então, porque a gente, às vezes, e é um estado de dicotomia também, né? Chegar nesse local, não, eu faço yoga e eu sou mais elevado ou superior, né? Ou espiritual que você, né? Ou que faz academia, sei lá, né? E não, né? Também entrar nisso é entrar no local de ego também, né? E desse julgamento no sentido ruim do termo, né? Então, é legal reconhecer, né? Então, os aspectos corporais trazem, né? Podem trazer, aliás, de qualquer forma, eles vão trazer benefícios emocionais e psicológicos. A questão é que quanto mais você faz uma atividade corporal conscientemente, pensando nisso, né, nesses benefícios, você tem muito mais potência, né? Porque é isso, você vê, tem um documentário outro, faz muitos anos que eu vi de um cara que In the Wire, será? Alguma coisa assim. É um cara que ele fez a travessia entre... Será que era do World Trade Center? Enfim, ele fazia travessias, era um equilibrista assim, né? De andava, né, numa corda bamba, 2 prédios, né? Então, muito grandes. Imagina o nível de meditação e de foco que um cara desse tem que fazer assim, sem proteção, né? Então, é um slackline sem proteção, né? Ali com essa corda bamba. Então, imagina o estado de atenção e de foco, sabe? De nada, de estar pensando em nada e de estar presente aqui e agora. Isso é uma definição de meditação, né? Atenção sustentada. Né? Se você tem uma atenção sustentada, você pode estar dançando. É isso, você dança, você esquece, passa horas. Né? Então, assim, você não vê que você está dançando. Né? Você está brincando ali, a criança brinca, né? Passa horas, que é o mundo mágico. Né? Você está correndo, às vezes, ou pedalando, passa, né? Você perde a noção de tempo, que é uma atenção concentrada, né? Sustentada. Né? Então, qualquer tipo de atividade traz esses benefícios. Agora, quanto mais conscientemente ou não. Mas quanto mais consciente a gente está disso, mais a gente consegue, inclusive, afetar a própria atividade para que ela fique mais completa, eu diria, né, nesse sentido. Então, isso é muito gostoso, né, da gente retomar a prática dessa maneira e entender como essa prática ajuda a gente, né, dessa maneira. E uma outra coisa super importante, né, que a Jacqui trouxe também, é essa questão dos valores, né, que a gente que a gente trabalha muito, né, no Acro Yoga, pode trabalhar muito no Acro Yoga de forma geral, e no Acro Yoga Montreal a gente traz, que é isso, né, trabalhar sobre questões de sexismo, né, o racismo, né, que aparecem, e nesse momento, por exemplo, né, de pandemia, com tantas explosões de coisas acontecendo, né, com grandes protestos nos Estados Unidos, né, com morte de pessoas, né, negras, aqui no Brasil também, né, mas lá teve uma explosão muito grande dos protestos, né, pela questão da brutalidade policial, e igualmente aqui no Brasil, só que a gente, às vezes, é tão banalizado que a gente nem se revolta tanto mais, né. Mas é isso, como professor de yoga, é algo simples, mas a gente tem que pensar a sua ação e a sua, principalmente, talvez mais do que a sua ação, a sua não ação é algo político. Né? A sua não manifestação é algo político. Né? A sua não indignação é algo político. Né? Então, se você não, de algum modo, não lida com essas questões ou não traz isso para a sua prática, né? Não, eu não posso me manifestar assim porque às vezes meus alunos não vão gostar, sabe? Então, não sei, que tipo de prática você está trazendo, né? Que tipo de alunos, né? Óbvio que a gente tem que estar pensando, igual a Jacqui
trouxe, né? É uma questão de sobrevivência, né? De sustentar, de ganhar dinheiro, né? Assim, então, tudo tem que ser levado em conta. E a própria foto, às vezes, pode ser legal, né? Como que essa foto, a pessoa se vê na foto? É uma questão de autoconfiança. É uma questão de segurança, né? De autoimagem. Nossa, eu nunca me imaginei na vida que eu ia fazer isso. Nunca imaginei que eu era tão bonita ou tão forte, né? Então, assim, é algo simples, mas é uma coisa maravilha, sabe? Dos primeiros voos, né? Esse dia, eu voltei agora às aulas, não em grupo, mas aulas particulares, e fez o primeiro voo da vida de uma pessoa. Né? E a pessoa entrou numa crise de riso, assim, e não saía, assim, né? Então é algo, e a gente esquece às vezes, né? Porque está tanto tempo na prática, a pessoa entra no primeiro voo simples, né? Assim, pássaro, e entrou numa crise de riso, assim, por muito tempo, né? E a pessoa não, ela, nossa, não sei de onde está vindo isso, né? Ela fica até sem graça, desculpa. Eu falei assim, não, imagina, né? Então esse local de criança, né? Então, esse local que a gente só entregava o peso e confiava, às vezes, vai ser só no nosso colo da mãe ou do pai, né? De realmente soltar o peso, né? Ali, e de não estar tenso porque está em cima. Então, os voos, né? Que a gente tinha ali, né? Do colo dos pais ou das avós, né? Dos tios. Então, esse local de confiança, né? O acro trabalha muito, né? Esse local de soltar o peso, poder soltar o peso, né? Óbvio, não é largar, né? Mas essa capacidade de entrega ao peso é um ato de amor, assim, né? E de confiança muito grande. E de outra pessoa também, né? De sentir bem, nossa, né? Uma pessoa super pequenininha, nossa, eu consigo levantar alguém desse tamanho. Então, uma noção muda tudo, sabe? Muda como é que ela se posiciona no trabalho, como é que ela não vai aguentar mais um cara falando bobeira para ela, sabe? É coisa simples, mas é algo super potente, né? Então, realmente pode ser, né, uma prática revolucionária, e quanto mais consciência a gente tem, mais revolucionária fica, né, nesses termos, né? E então isso é muito legal, né? Tudo isso que a gente pode pensar. E eu tive, nessa pandemia, agora já trazendo uma questão mais também pessoal minha, né, de tô tendo a oportunidade de ensinar uma pessoa lá de Goiânia, né, e que para ela a prática era, nossa, eu fico feliz de estar fazendo essa prática porque eu consigo me levantar com dignidade, né? Então eu consigo sair do chão, sentar e deitar com dignidade. Então é o quê? É uma pessoa com mais idade, que já teve 3 hérnias, que tem uma neuropatia, que tem uma modificação de pé assim que desafia ela, só de pisar já é desafiante. E eu estou ensinando o quê? No fundo, movimento de dança contemporânea. Como ela senta, como ela deita no chão, como ela aproxima o cotovelo com crista ilíaca e rola a partir do cotovelo, e depois, no fundo, para ela sair melhor e deitar da cama, e agora ela já vai para o chão e volta, e depois agora ela já passa para o cachorro olhando para baixo, a gente começou a fazer flexão de joelho. Então, sabe, assim, é uma pessoa que às vezes tinha dificuldade de levantar, de estar deitada no chão, de ficar de pé, e agora já acha um caminho, sabe? Porque começou a confiar no próprio corpo. Nossa, eu não confiava no meu braço. Nossa, porque esse pé ele tem um jeito assim, então a cirurgia que eu fiz aqui não dava. Beleza, vamos achar um caminho anatômico que dá. Então, esse caminho delicado, né, da prática, qual ferramenta que você tem? Você vem do Pilates, você vem do yoga, você vem da dança, sabe? Então, de que modo que você pode, né, adaptar exercícios para diferentes pessoas e tá sendo super lindo, sabe? Como que ver as respostas, né, dessas pessoas e falar isso, nossa, fazer aula e ganhar isso é um exercício no fundo de coragem, né? Eu ganho mais coragem, eu ganho mais confiança, né? Então é muito bonito isso, essa nossa capacidade de reinventar, e para mim é aprender com os alunos também, né? A gente se desafiar e aceitar a confiança que as pessoas também colocam na gente e se jogar aí também, né? Então isso é um desafio, né? Então a gente estava conversando isso com a Lud, né? A gente já fala, nossa, cara, e óbvio, cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus tempos também. Mas, nossa, a pandemia veio, nossa, estou trancado em casa, né? Isso, minha condição financeira, como que vai ser? Mas aí conversando com a Lud, então agora, nesse momento, às vezes algumas pessoas estão tendo, às vezes, mais trabalho, até, mais oportunidade. Por quê? Porque algumas pessoas estão, depois de uma semana, ou às vezes um mês, 2 meses, estão enlouquecendo, né? Ficando em casa. Então precisa fazer alguma coisa. Nossa, o que eu preciso? Cuidar do meu mente, do meu corpo, né? Coisas que a gente não fazia, né? Já devia estar fazendo.
uma aula de yoga, uma aula de pilates, uma meditação. Então, uma aula de arte, como que eu me expresso artisticamente, né? Só de improvisar, só de brincar, de ensinar para a pessoa que ela pode brincar com o corpo dela, no dia isso já representa muita coisa, né? Se quiser comentar um pouco também, Lud, como está sendo isso. Então, eu quero pegar justo esse gancho aí que volta lá para a fala da Ariane, né, da arte. E eu entendo muito esse corpo que a gente tem como uma ferramenta muito poderosa de acesso, de afetação, de transformação. E esse corpo, independente do caminho que ele constrói, como a maior expressão artística que a gente tem, né? Então, independente se eu escolher nadar, praticar acroyoga, surfar, dançar, pintar, esculpir, enfim, qualquer coisa que eu decidir fazer, o meu corpo pode ser uma ferramenta muito poderosa de expressão artística, né? E todos esses caminhos, eles são válidos. Algumas pessoas vão escolher um caminho mais dentro de uma formatação, outras pessoas vão escolher um caminho de improvisação, e todos esses caminhos, eles são muito legítimos, né? Enquanto construção de indivíduo, assim. E essa percepção, né, de que, beleza, eu tenho um corpo, é só isso que eu preciso, né? Eu tenho um corpo, como eu vou mover o meu corpo? E como eu vou me utilizar desse corpo para me expressar, né? Até volto lá para o conceito do que é acroyoga. Acroyoga é acrobacia, dança e yoga. Tá bom, onde entra a dança? Para algumas pessoas tem muita confusão nesse conceito. Tá, onde entra a dança? Eu não gosto nem de dançar. Por que dança tá aqui? Eu faço acroyoga, mas eu nem gosto de dançar. Então eu não faço acroyoga? Não, para mim a dança entra como essa ferramenta de expressão, que não é uma dança formal, como uma expressão artística. É uma dança, a dança do que você é, né? O seu movimento, a sua expressão individual. E aí, não sei, assim, na minha visão, abrindo um pouco, de certa forma, todos estamos fazendo arte, né? A própria possibilidade de sobreviver nesses tempos, de resistir nesses tempos, é uma grande arte que exige muito jogo de cintura, né? Então, tá cada um dentro da sua lógica, fazendo a sua arte, né? E somos muito privilegiados por termos o caminho da prática como uma ferramenta para essa construção, né? E tem ficado muito presente para mim a necessidade da gente se aceitar, de eu poder aceitar a expressão do outro como uma expressão válida, ainda que a expressão do outro em alguns momentos seja completamente diferente da minha, né? Não é porque eu escolhi esse caminho que esse caminho aqui eu vou questionar ele, não. Eu vou por esse caminho aqui porque ele faz sentido para mim. E esses caminhos, eles se encontram, né? Sempre vem à tona essa questão, é a Acroyoga Montreal, é a Acroyoga International, é a Acroyoga Brasil. No fim, tudo isso se encontra e no caminho de cada um isso se constrói e existe uma legitimidade, né? Não, a gente não pode dizer que um está certo e que o outro está errado. Eu acho que essa é uma grande beleza, e dentro do yoga também. É uma grande beleza que hoje o yoga tenha infinitas abordagens, diferentes métodos, diferentes vertentes, porque para cada um vai existir um que se encaixa. E o mais importante é que estejamos ali em prática, né? E aí, depois de estarmos ali em prática dentro desse corpo, eu acho que é por aí que a gente encontra ferramentas para atuar fora do tapete, né? Como que dentro da prática, dentro do acesso do meu corpo, dançando, fazendo acroyoga, correndo, pedalando, surfando, fazendo, enfim, né? Cada um vai encontrar o seu caminho. Como que esse estado de presença, como que esse estado de integração, como esse estado de percepção, de atenção, de calma, de bem-estar, como que depois eu pego tudo isso e tenho tudo isso como uma bagagem para levar para a minha vida cotidiana, né?
como que eu enfrento uma pandemia, um momento de crise, um momento de isolamento, a partir dessas ferramentas que a minha prática física me oferece, né? Ainda que eu tenha começado essa prática querendo tirar foto, né? Existe uma legitimidade nisso também, existe arte nisso também, né? É um start, e cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo, e cada um está no seu caminho de desenvolvimento, né? E acho que a gente poder acolher isso para se construir é muito rico, né? E também continua nos dando ferramentas para existir, né? Nesse mundo fora do tapete, nesse mundo fora da prática corporal, que na real é a vida real, né? Exceto para nós, ou falando de mim, que tenho o privilégio de trabalhar com isso, então acaba que a vida é toda em torno disso, né? Ou eu estou ensinando, ou eu estou praticando, mas tudo é em torno de estar dentro do tapete, né? Mas, sem dúvida, tudo isso me oferece um monte de ferramenta para atuar no mundo real, né? Nas relações políticas, nas diferenças, né? E poder acolher e dialogar, né? De alguma maneira. Sim. Vai lá, Ari, pode ir. Lude, só uma ressalva, assim, nós sabemos o que é a arte em si, nós, professores, os alunos não sabem, então, quando eu digo, assim, instruir nesse papel artístico, que cada um tem a sua, mas que a gente possa instruir o porquê que isso serve, o porquê da arte. A gente tem muito claro isso com a gente, né? Cada um pode ter a sua forma de expressão e você tem toda a razão, mas as pessoas estão dormindo. Então, quando eu falei da importância disso, não é para a gente, é para os nossos alunos, é para quem está, é para a comunidade, né? Como eu disse, eu quero que as pessoas tenham uma imagem que vai além das acrobacias, que vai além de tudo isso, é que eu quero que elas se enxerguem. Então, de repente, a palavra arte se encaixou aí, tá bom? É isso. Obrigada. Sim. Não, é. E é outra coisa, puxando esse gancho também que a Lud trouxe, é isso, como pensar no diferente, né? Então, além de... É isso, como manter essa prática viva, né? A gente, às vezes, interpreta a prática como simplesmente prática física, né? Enquanto prática é muito mais que isso, é praticar moralidade, é praticar empatia, é praticar teoria, né? É praticar pensar. Pensar é uma prática. Difícil às vezes, na verdade, né? Então é praticar pensar. Parece que é simples, não é? Você pratica pensar, pratica refletir, né? Porque para pensar você precisa parar, você precisa respirar, você tem que ter um tempo, né? Então pensar no sentido mais profundo, digamos, no termo, é realmente dar uma pausa, refletir, se colocar no local do outro, né? Então refletir de que maneira o mundo pode ser mais complexo do que a minha visão, né? Única. Então, praticar empatia, né, ou praticar físico, né, eu entendo que os dois são prática, né? Então, você pratica tá mais receptivo, você pratica tá menos agressivo, você pratica a respirar mais e ser menos reativo, né? Então, isso é tão difícil, na verdade, de praticar, né? Então, isso é algo que você pode fazer muitas vezes sozinho também, né? Então, beleza, você tá aí, além das práticas físicas que você pode estar fazendo, às vezes você já é professor, já tem uma prática física e individual, beleza, mas mesmo sendo professor é ótimo, né, fazer aulas de outras pessoas. Eu estou fazendo várias aulas online de professores que eu nunca imaginaria fazer, né, da Itália, então da Ásia, então tá sendo incrível também, né? Isso é bom também sempre, eu gosto sempre de me colocar como aluno para eu conseguir ensinar melhor ainda, né, depois. Mas além dessas práticas físicas, o que você está fazendo para se praticar moralmente, sabe? O que você está fazendo para se praticar emocionalmente, sabe? Então, assim, e nisso vem um pouco dessa pergunta, né? Para mim é muito interessante dessas perguntas sobre o papel social e algo que eu gosto muito como ferramenta, que eu entendo que é uma prática para a vida, que é uma prática de comunicação não violenta, né? Que é algo super desafiante, né? E antes de tudo é entender que sempre é digamos, é um processo, né? Não tem ninguém que comunique de maneira não violenta, né? Totalmente, né? Então sempre tem as mini agressões, sempre tem as mini, né, irritações, então sempre a gente tem algo aí para melhorar, né? Então para mim,
por exemplo, isso, e por que isso tem a ver com a Acro Yoga? Né? Por que isso tem a ver com a prática? Né? Para mim, bem rapidamente, né, de um resumo bem simples de comunicação não violenta, mas uns 4 passos que se entende básico, né? Mas primeiro perguntar o que eu sinto, né? Então, o que eu estou sentindo, né? O sentimento. A partir disso, entender o que eu necessito, né? A partir disso, ou seja, qual que é a minha necessidade ligada com esse sentimento, né? Então, isso é uma questão. Fora disso, o que eu desejo, né, para satisfazer essa necessidade, né? Então, eu tenho um sentimento, eu tenho uma necessidade relacionada com isso, e eu desejo algo, né? Depois disso, né, então eu desejo algo para satisfazer, né, essa necessidade. Como formular um pedido, né? Então, como formular um pedido? Né? Então, observar esses sentimentos, né? Entender as necessidades envolvidas, entender o que eu preciso, né? E formular um pedido. Né? Então, isso é algo tanto de teoria que a gente pode pensar de comunicação não violenta, como teoria do consentimento, que a gente está usando o tempo inteiro, né? No Acro Yoga, que é o quê? No fundo quer brincar, essa é a primeira palavra, né? Quer brincar ou quer praticar? E hoje, essa é uma pergunta super mais desafiante também, né? Porque às vezes encontrei, por exemplo, alguém, fui no parque sozinho para ler essa semana toda, comprei uma bike, minha primeira bike adulta, estou super empolgado, e aí fui no parque agora todos os dias da semana para ler, eu tô estudando, né? E tô dando aulas teóricas, isso foi muito legal, voltei a dar aulas teóricas regulares, né? De yoga, né? De filosofia do yoga. Nos cursos de formações sempre eu dou, né, de sânscrito, essas coisas todas, de teoria e filosofia do yoga, mas agora são aulas regulares, então isso é bem legal. E aí estava estudando para isso. E aí encontrei alguém para casa. Então a pessoa vinha de longe. Muito louco isso, né? Então, a fisicalidade, né? A moralidade da fisicalidade, né? Atualmente. Então, a pessoa vem caminhando de longe e tem uma certa distância. Então, o que vai acontecer, né? Então, eu estava, né? Eu estava sozinho no parque, longe de todo mundo. Então, eu estava sem máscara. Ela estava caminhando, ela estava com máscara. Ao começar a chegar perto, eu vi que ela me viu, coloquei a máscara. A gente, né, ficou na dúvida, dava a mão, bateu assim. Então, todo esse algo do sim, não, talvez, né? Aproximo, posso ficar aqui, né? Então, é todo um jogo para a gente entender, né? Você está confortável com isso? Como está o seu corpo? E no fundo é isso. Eu não sei como está a quarentena ou a restrição da pessoa. Não sei como ela está. Às vezes ela está precisando trabalhar fora. Às vezes não, né? Mas às vezes ela está com 1001 pessoas tendo contato e eu não, né? Porque, enfim, tem uma companheira, que tem um filho, que tem uma avó, então tem todo um ciclo aí que eu tento preservar, né? Então, e às vezes outras pessoas estão em outros ritmos e outras convivências, né? Então, é engraçado isso. Então, eu posso me aproximar, né? Posso ficar aqui. Era uma pessoa que fazia Acro Yoga, quer praticar. Então, todas essas questões, né, envolvidas atualmente é super importante, né? Como que você sente com isso? A pessoa já chega na gente, a gente às vezes até tensiona, né? Dependendo da pandemia e tudo isso que vai... eu posso aproximar. Então, é muito curioso os sentimentos que vão estar... incorporados na gente depois disso. Já tem durante, mas depois. Como isso vai afetar a prática? Né? Então, como a gente manter um respeito ao outro, mas sem ter um medo do outro e uma tensão com a presença do outro, né? Isso é uma questão para a gente, mas isso é outra questão se a gente for pensar as crianças também, né? Então, a gente às vezes interage com crianças, né? Com pessoas que estão mais num processo de formação, eu diria, mais explícito ou mais intenso, né? Então, as crianças, isso com medo às vezes de tocar outra criança, né? Com medo de não ir para a escola. Então, isso é algo que vai afetar as gerações futuras que a gente não tem muita noção ainda, né? Assim, né? Então, óbvio que as crianças adaptam e readaptam fácil, mas é algo forte que está acontecendo para elas. É um período grande da vida delas, porque tudo que né, para elas é muito grande. Meses é muito mais tempo que para a gente, né? Então, isso é interessante da gente ver e da gente olhar para elas também, como a gente age, como a gente explica. Termos de segurança, termos de consentimento. A pessoa está nessa distância, você conhece essa pessoa. Então é super curioso a gente pensar nisso. E como a gente trabalha isso no Acro Yoga? O tempo inteiro, né? Da gente estar pensando, quer brincar, né? Eu posso te basear, eu posso voar, já fez isso, não fez isso, nossa, eu estou inseguro. E manifesta esse sentimento, estou inseguro, sentimento, né? Insegurança, né? O que eu preciso, né?
tem uma necessidade, né? Tô com medo, que é um sentimento. Tem uma necessidade de quê? De segurança. Qual que é o pedido possível aqui, né? O que eu preciso fazer? Preciso de um anjinho, às vezes, né? Ou alguém que me instrua a fazer o certo. Traz um anjinho. Beleza, vamos fazer. Então, desceu, nossa, realmente não estou pronto para isso, não quero fazer, deu muito medo. Vamos fazer de novo? Não. Sim. Então, são coisas simples, mas de que maneira que a gente está o tempo inteiro pensando em consentimento? E de que maneira que a gente não está chegando no local de, você não consegue fazer, então você é fraco, então, você é forte. Então, de que maneira que às vezes a gente falando de uma maneira super boa ou de uma pessoa também, não, ao mesmo tempo, totalmente desconsidera uma pessoa que não está fazendo, né, aquela prática, que simplesmente é isso, ela não faz essa prática, e ela tem tantas outras que ela faz, né? Então a gente às vezes vai valorizando, hierarquizando, né, catalogando, isso aqui é uma pessoa boa, isso aqui é uma pessoa ruim, isso aqui não pratica, isso aqui... Então, sabe, essa coisa de como praticar empatia. Sabe, é um tempão que a gente tem agora, sabe, para praticar isso, sabe, também, de pensar de que maneira que a gente pode agir isso. Então, é um tempão para a gente rever a nossa existência, sabe, assim, é uma possibilidade de pausa. Só que às vezes a gente está mais em movimento, mais informação, né? Então, lê um livro sobre isso, né? Escuta pessoas às vezes falando sobre isso, então você vai voltar super diferente para a prática. Então, eu fiquei muito tempo, né, só online, agora voltando para uma particular, né, uma particular, uma para um, né. Quando voltou esse encontro, esse toque, né, tô fazendo com máscara, tudo certinho, né, e é outro encontro, sabe, assim, é uma valorização do toque, sabe, né, eu sempre faço uma meditação antes de começar a prática, né, então, agora eu trago mais isso. Agradeça a possibilidade, traga a sua presença para estar aqui agora. Senão, você poderia não estar aqui agora, né? Então, assim, agradeça mesmo a possibilidade de estar aqui agora, de frente para outra pessoa, né? E tocando essa pessoa. Então, a capacidade de toque e realmente a capacidade de escuta muda muito. Não é só uma, né, atividade física, é uma conexão, né? É um reconhecimento de um humano, né? Estou aqui. Então, o toque é algo muito importante, né? Então, vai voltando também, né? Isso na medida em que a gente valoriza a prática desse lugar, né? Do que a prática representa, o que o toque representa. Então a gente entendeu que a prática já era, mas de forma mais consciente ainda. Nossa, caramba, o toque realmente é muito importante. Nossa, cara, entender uma relação de troca de peso e de escuta era muito importante. Mas eu queria fazer tudo uma coisa afobada. Como eu respirar? Então isso muda muito a minha prática, né? Então, legal. Eu queria comentar um pouquinho com relação a esses protocolos, né? Levando em consideração esses tempos que a gente está vivendo e a necessidade desses protocolos de cuidado, né? Como que a gente comunica, né, esses protocolos quando a gente vai se aproximar? Sem dúvida, cada um estamos atravessando esse estranhamento em diferentes graus, mas isso, né, essa cena de você estar num lugar e de repente encontrar alguém. E aí, pode se abraçar, você oferece um cotovelo, você dá um tchauzinho de longe. E como, dentro dessa visão, né, da questão do consentimento, como que você cria um protocolo para respeitar também o espaço do outro, que talvez você não conheça a realidade, né? Então, assim, não, para mim tá tudo bem, eu resolvi que eu vou voltar a encontrar pessoas, eu vou voltar a praticar com pessoas, eu talvez já tive Covid, eu vou tirar minha máscara. E com que escuta eu chego no outro, né? E eu acho que isso traz muito desse nosso papel social, enquanto praticantes, enquanto curiosos, enquanto professores. Como que eu respeito o espaço do outro, levando em consideração que a gente está vivendo uma pandemia e que existe toda uma questão de... É até interessante a gente estar falando disso agora, porque a gente está falando disso num momento em que as coisas já estão muito mais suaves, em que as interações sociais já estão muito mais permitidas, né? Mas ainda existe muita incerteza, né? Ainda existem, em alguns aspectos, ainda existe muita desinformação. Então, eu fico muito curiosa, assim, com relação a esses protocolos mesmo. Vamos se encontrar para praticar, beleza.
que cuidado a gente deve ter com o outro? Vamos usar máscara? Qual é o grau que a gente vai se tocar e se aproximar, né? Eu acho que isso não é uma coisa para esse momento pontual, nem para um momento que passou. Eu acho que esses protocolos, eles serão necessários pelos próximos tempos, né? Talvez por alguns meses, talvez por mais um ano, né? Assim, do meu ponto de vista, tendo uma visão bem realista, né? Tentando estar bem longe de negar a realidade que a gente está vivendo, sabendo que já está melhor, já está mais flexível, mas que muitos cuidados ainda são necessários. Então, como que a gente... como são esses protocolos, né? São perguntas interessantes, assim, para a gente se relacionar de novo socialmente, né? E tendo em vista especialmente o cuidado com o outro, né? Eu vou me isolar em casa, vou ficar em casa porque não quero encontrar muitas pessoas, mas de repente quero ver uma pessoa para praticar. Então, como que eu construo um diálogo de segurança e de conforto para todo mundo, né? Para que seja também para ter empatia. Essa coisa da máscara é interessante, porque existem pessoas que já decidiram não usar máscara, pelo menos onde eu estou, nesse momento eu estou em Fortaleza, e aqui é bem maluco, assim, porque tem muita gente que já decidiu não usar máscara, independente das pessoas ao redor. Então, eu estou num prédio, e aí, às vezes, no elevador tem uma pessoa sem máscara, embora exista uma obrigatoriedade, né? E quando eu tenho empatia com o outro e decido não usar máscara, mas estou ali no elevador colocando todo mundo vulnerável à minha decisão, né? E isso eu sinto que extrapola muito os limites da prática formal, né? Mas quando a gente vai praticar acroyoga também, que cuidado a gente tem. Essa semana eu passei por uma situação, eu voltei a dar algumas aulas personais também, e essa semana uma aluna marcou uma aula, e eu já tinha dado uma aula para ela, com uma outra pessoa, e ela marcou uma aula para fazer com o companheiro dela. E na aula que eu já tinha dado para ela, a gente combinou, vamos fazer aula de máscara e tal. E dessa vez eu nem toquei no assunto, porque para mim estava um pouco combinado já pelo outro encontro. E eles chegaram para fazer a aula, e o companheiro dela, que é uma pessoa que chegou há pouco tempo da Europa, na hora que ele chegou, ele tirou a máscara e ela tirou a máscara, e eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não combinei nada, e ficou uma situação super desagradável, assim. E aí eu não consegui pedir para eles colocarem a máscara. E eu dei toda a aula para eles a 3 metros de distância deles. Eu não me aproximei deles. Porque eu não consegui, naquele momento, criar um diálogo, e a atitude de tirar sem me perguntar, para mim, foi extremamente indelicada, com uma lógica de protocolo de interação social, né? Então, foi super estranho, assim. Eu vi que a gente vai ter que lidar com isso, né? E como lidar com isso no dia a dia também, sem entrar numa reatividade política, porque isso também está muito aflorado. Então, sem entrar em delicadezas, em julgamentos, né? Mas como pensar nisso? Eu estou cuidando de mim, mas eu tenho que cuidar do outro e das pessoas que estão ao meu redor, né? Esse senso de comunidade, esse senso de coletividade necessário, né? Sim. Não, isso é muito louco, né, também, porque no fundo é isso, né, e nisso a gente estava falando, né, de teoria, né, e também prática de consentimento, né, de comunicação não violenta, porque é isso, a gente é responsável, né, pelas nossas próprias escolhas, para manifestar o próprio sentimento, desejos e vontades, mas ao mesmo tempo, isso também não pode ser aquilo de depositar a responsabilidade só digamos, no outro, né, no incomodado. Se a pessoa estiver incomodada, ela que fale, né? Uma coisa assim. Porque no fundo né, nesses tempos que se você chegar do nada e já tirar, né, uma máscara, é uma agressão, né, de algum modo, né? Então, e às vezes você se coloca no local, né, dessa agressão, e às vezes você não formula, porque tem uma dificuldade ali, né? Porque ou isso, né, igual a gente estava, né, o Alex e a Ariane estavam falando, e a Jacui trouxe, seja por uma questão financeira, né, ali, tem uma questão de alunos, vai pegar mal, ou
simplesmente estou constrangido emocionalmente de expor isso e criar uma situação mais desagradável ainda, né? Então, tudo isso, né, a questão do social também. Então, é um desafio, né? Mesmo, né, já lidei com isso também com questões de... Estou aqui em São Paulo, está sendo bem diferente, né? Uma grande maioria das pessoas usa máscara, uma ou outra que você vê fora, né, não usando máscara na rua. Mas isso, às vezes... E às vezes eu sinto que é por desatenção mesmo, né? Vem uma pessoa, vai entregar uma água e tá com a máscara aqui. A primeira vez que isso aconteceu, né, eu também fiquei um pouco para trás, mas foi todo um processo mental, né? Fiquei um pouco para trás, não consegui muito formular a coisa. Eu falei, nossa, será que eu vou falar, tal? Aí eu esperei um pouco, ele foi pegar outra coisa, dei essa sorte, porque teve um tempo, né, de face a face, né, que ele saiu para pegar outra coisa, então eu me organizei. A hora que ele voltou, eu falei assim, olha, você se importaria de subir a máscara? Aí ele não foi reativo nem nada, nossa, desculpa, tal, e já subiu assim, né, tranquilo, mas poderia não ser, né, poderia ficar, tá com medo. Isso eu já vi também acontecer, né, isso inclusive com a vizinha, né, que era um cara, não era o mesmo cara, mas era um homem com uma mulher, que é diferente, né, a questão sexista aí, né, então, e aí ela comentou isso, foi entregar um gás para ela, e é uma pessoa já com mais de idade, né? Já estaria num grupo de risco aí e tal. E ela falou para ele, você pode colocar máscara? Ele, tá com medinho, não sei o quê. Eu já peguei Covid, não sei o quê. Sabe, assim, desconsiderando. Eu acho muito dificilmente ele falaria desse jeito para homem. Ele poderia talvez fazer uma brincadeira, mas eu acho muito difícil. Ele não faria da mesma maneira, né? Com o homem. E falou isso, né? Então, assim, desconsiderando completamente, né, o pedido primeiro. Ela conseguiu formular, porque é uma pessoa super... né, aquela mulher que fala bem as coisas na lata com muita confiança, assim, e tava bem nesse momento para falar, porque às vezes não tava, né, tava distraído. Então tem muitas variáveis, né, e ela conseguiu falar nesse momento bem. E aí recebeu isso, né? Então, mesmo a pessoa falando bem, ainda recebe uma dessa, né? Então, o que você fala, né? Sai da minha casa, né? Não entrega o gás. É uma atitude forte também, né? Então, assim, a gente se cobrar também é difícil, né? Então, esse treino também é um treino de tá bem com a gente mesmo e estar com essa segurança, que nem sempre a gente vai ter, por milhões de motivos, né? Então, isso é um desafio, né? Da gente exercer, né? E nisso eu estava pensando também, né? Agora a gente estava falando sobre esses protocolos, né? E a própria Lud, esse cara também falou, não, já peguei Covid. Tudo que está acontecendo agora, isso para mim é muito interessante dentro de uma prática de improvisação, né? Que eu trabalho muito, que é improvisar é você saber olhar para a realidade que está mudando o tempo inteiro. Você tem uma previsibilidade, você tem uma expectativa, né? Mas a partir disso, muito pode mudar. A gente tem uma previsibilidade que vai sair uma vacina agora. Né? É uma possibilidade. Está numa fase, né, final de teste. Né? Beleza. Vai sair. Aonde sair, quem vai receber? Né? Então, assim, não gera um otimismo exagerado também. Mas todo mundo vai ser vacinado em dezembro, a hora que sair a vacina. Não, sabe assim. Então, vai ser profissional de saúde, vai ser outras pessoas que estão mais em grupo de risco. Até que isso... Então, assim, é muitos meses para, primeiro, se sair efetivamente a vacina, para qual grupo vai ser. Então, é todo um tempo para adaptação de sociedade, né? Então, e ao mesmo tempo, pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é, pode resolver mais facilmente. Mas pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é e pode mudar as cepas, né? Então, pode mudar as famílias, né? Assim, e pode durar muito mais tempo. Né? Não, mas já está acabando, né? Então, a gente tem que criar um padrão mental que a gente está lidando com a realidade e está conseguindo adaptar com ela, né? Porque senão a gente fica sempre sofrendo ou no passado ou no futuro do que a gente gostaria que fosse, né? Então, lidar a partir com isso é criar possibilidades de ação, né? Então, isso é interessante e tudo a gente pode mudar. O que estava acontecendo, por exemplo, agora, trabalhando em termos de protocolo no Canadá, por exemplo, em termos de JANS, né? Eles estavam fazendo JANS, né, lá no Canadá. Eles pararam, óbvio, por um tempo, fechou tudo, mas depois no Canadá, Montreal especificamente, que eu estou falando agora, eles abriram para as JANs de contato e improvisação, como estava sendo as JANs de contato e improvisação no mesmo lugar do parque, mas as pessoas, qual que era a questão da JAN? Era todo mundo para se encontrar, para pelo menos ter um senso de comunidade, mas você ia junto com uma pessoa ou com um amigo e você praticava só com ele.
né? Então era uma jam, né, digamos, estava ali, né, mas porque tem o sentimento da jam, e você vê uma pessoa praticando uma coisa, então te influencia, né? Então essa coisa que a jam traz também, não, aquela pessoa está fazendo um cartwheel, aquela pessoa está fazendo uma entrada diferente, então isso te influencia. Então as pessoas estavam em grupos de 2, 3 pessoas, né, assim, grupinhos, afastadas entre si, sem máscara. Muitas vezes tinham as pessoas que, quando vinham da mesma casa, era sem máscara, quando vinham de casas diferentes, estavam com máscara. E às vezes, quando elas queriam transitar digamos, de um grupo para outro, fazer uma ou outra acrobacia, passavam, né, álcool gel, essas coisas, faziam uma coisa ou outra, mas já voltavam. Então é interessante, né, o que é possível e o que não é possível, né? Mas não era uma jam que todo mundo, né, estava misturado ali com todo mundo o tempo inteiro, né, e sem máscara, então é diferente. Chegava um momento que isso não era possível. Chegou um momento que talvez isso seja possível, mas agora como o Canadá tá, fechou de novo. Então os estúdios estão fechados, as escolas estão fechadas, por quê? Começou a subir de novo. Então assim, é um local de adaptação, né, que a gente estava comentando com a Lud também, que às vezes a gente chega numa certa euforia ou ansiedade, que tudo bem, cada um sabe, né, o que faz, mas a gente tá tanto com essa vontade, a hora que liberou, então vamos lá, então vamos aproveitar. Esse foi o primeiro final de semana que abriu, por exemplo, os parques em São Paulo, né? E o pessoal já estava começando a falar de jump, mas tinha algumas pessoas falando para ter mais calma também. Então, sei lá, primeiro final de semana, agora tá chovendo, nem vai rolar nada, mas, sabe, vai começar a abrir agora. Vamos lá, sabe? Mas aí, se todo mundo vamos lá, né, e esquecer tudo, daqui a pouco vai ter que todo mundo parar de novo. Então, assim, em que grau de responsabilidade a gente traz? Porque agora está liberado, então eu faço o que eu quiser, sabe? Mas que grau de autorresponsabilidade? Vamos fazer o que é possível, né? Eu sei esse grupinho, eu sei que essa pessoa está mais ou menos como eu estou em relação de quarentena, é possível. Eu sei que essa pessoa está aqui perto de casa, a gente vai precisar pegar um transporte público. Então, assim, como que a gente vai trazendo maneiras, né, de se comunicar e, no fundo, criando um círculo, né, de comunicação? Isso é muito importante, né? Então, como eu falei, voltei a dar aulas particulares, né, de 1 para 1. O que aconteceu? Eu ia dar uma aula na sexta-feira. Minha aluna me ligou, mandou uma mensagem na quinta-feira. Falou o quê? Na terça-feira, o meu sobrinho, né, eu fui com o meu sobrinho na casa de um parente para dar um oi para ele, porque era aniversário dele. Né? Não foi festa de aniversário, foi só eles lá para dar um oi para ele, beleza. E na quarta ele não estava bem e hoje já fez um diagnóstico e deu Covid. Né? Então o que ela me falou? Então me informou, a gente ia se encontrar na sexta. Ela se encontrou com esse sobrinho na terça. Beleza, então a gente não faz a aula na sexta. Simples assim, né? Porque tem a possibilidade de você estar. Esperamos um tempo, né? Beleza, ela não teve nem mais um sintoma. Aliás, ela não teve sintoma nenhum, né? O sobrinho teve, ela não teve Covid. E beleza, retomamos a aula. Mas o que acontece? Ela poderia estar com Covid. Se ela não me fala isso, ela poderia também passar. E aí isso passaria para outra pessoa, sabe? Então, é algo simples, mas é criar uma rede de apoio. Na medida em que você cria isso e como você aborda isso para o seu aluno. Olha, é importante que se você sentir alguma coisa em você mesmo, né? Sei lá, mesmo que você acha que é gripe, avisa, a gente adapta, né? A gente pensa, beleza, é só não fazer essa semana ou a outra e sentir como que tá esses sintomas, né? 2 semanas sem, beleza. Melhor do que, né, arriscar. Principalmente, né, por exemplo, uma outra aluna que, por exemplo, ela atende pessoas idosas. Então ela está numa quarentena completamente restrita, né, mas tem um atendimento psicológico, né, que ela faz com alguns idosos e está fazendo uma prática comigo. Né, é isso que ela está fazendo, né? Então sai para, né, agora a gente falou dessa sanidade mental e volta. Então a minha responsabilidade é sempre comunicar, se tivesse alguma aluna que tivesse, né? Então eu tenho que estar comunicando. Então esse é um local super estranho, né? Que a gente precisa estar conversando sobre essas coisas com os nossos alunos e com as outras pessoas, né? Que estão no nosso círculo social. Mas isso é importante. Senão a gente nunca vai passando para frente, né? E aí, por medo, por constrangimento, a gente não resolve essas coisas, né? Então, o que está começando a acontecer, né? Algumas pessoas estão fazendo algumas formações até, né? Assim, ou retiros, assim, ok. E as pessoas falam, beleza, com os devidos cuidados. Quais são os devidos cuidados? Sabe, assim, acaba que no fundo, se você for para se alguém tem, todo mundo vai ter. Não tem isso dos devidos cuidados com um grupo de 20, 25 pessoas, sabe? Nesse ponto atual, né? Beleza, pode ser ótimo, né? Pode ninguém ter, pode ser super bem, né? Mas
quais são os devidos cuidados, né? Então isso é desafiante, né? Então tá com uma máscara em algum momento, mas depois na hora que vai comer, então não tem isso, né? Se é por muito tempo, você tá trocando de máscara de 2 horas, sabe? Ninguém tá nessa precaução tanta, né? Então é um desafio isso, e nesse momento, sabe? Então, o que eu e a Lud estamos pensando? Como organizar a formação que acontecer agora, né? De Acroyoga Montreal, agora, né? Dia 31 mesmo. A gente está pensando em que maio, né, do ano que vem, já de uma perspectiva, né, de já vacina, de estar as viagens internacionais mais possíveis, como conversar com as pessoas para elas, de que maneira que elas fazem tudo vai depender também, que em maio, muitos meses ainda, né? Mas a gente já está criando algum protocolo, de que maneira que as pessoas fazem uma certa quarentenazinha, né? De, sei lá, 10, 14 dias antes da formação, talvez a gente faz uma formação residencial para ser todo mundo junto o tempo inteiro, para não ficar saindo e voltando, né? Então, maneiras diferentes da gente pensar que tudo pode mudar, porque a gente não sabe como vai estar lá, mas pensar a partir disso, né? Mas pensar a partir do quê? De consentimento, de precauções, de como a gente está sentindo que é possível fazer isso. E não somente porque a gente quer fazer essa formação, porque tem que fazer de qualquer jeito, mas não, qual que é a nossa contribuição? Consegui fazer minha formação exatamente no período que estava liberado. E aí, e fechou depois, sabe? Mas não sei, o que a gente ganhou com isso, sabe? Como que a gente afetou as outras pessoas, né? A comunidade. Se todo mundo só pensar em si mesmo, é complicado. Né? É complicado. Era para a gente estar em formação agora, né? A formação seria de 19 de outubro a 2, eu acho, de novembro. Então, era para a gente estar fazendo a formação presencial agora e talvez nessa lógica, né? Tivemos uma brecha aí de baixa, de estabilização, então será que daria? Assim como tivemos muita sorte que tivemos um grupo grande de pessoas juntos no carnaval e que talvez hoje, olhando de fora, nem foi tão seguro assim a gente estar aglomerado naquele momento, né? Então, agora, eu sinto assim, agora falando muito individualmente, não estou falando em nome da escola, não estou falando em nome de coletivo nenhum, estou falando muito individualmente, como praticante, como professora. Eu sinto que a gente tem que ser muito prudente nesse momento. Essa semana saiu um artigo, né, falando sobre essa segunda onda que está vindo na Europa e já a constatação dessa nova cepa, né? Em alguns lugares já foi constatado que o vírus já está mutado. E eu acho que é a gente entrar numa ilusão muito grande, a gente pensar que isso não vai chegar aqui, né? Especialmente eu estou num lugar que eu olho de fora e digo, não tem como as coisas daqui a pouco aqui não virarem um problema de novo, porque as pessoas estão aglomeradas e aí, pode ser muito fácil julgar uma pessoa que está no bar aglomerada. Mas e aí eu vou fazer uma jam de acroyoga? Eu estou me aglomerando do mesmo jeito, né? Vamos fazer uma jam de máscara. Acroyoga é basicamente estar em contato, né? Então, quanto seguro realmente estamos, né? E como a gente pode negociar com isso? Porque, claro que a gente quer se aglomerar e estar junto de novo, né? Eu tenho como as duas frentes, assim, na minha vida, nas minhas práticas de desenvolvimento pessoal, acroyoga e contato e improvisação. E aí, de repente, não está seguro se tocar, né? Se aglomerar para se tocar. E aí eu acho que, de novo, é esse grande convite, assim, a adaptação que existe, né, em nós, assim, essa possibilidade de se adaptar e de se reinventar mesmo, né? Não para que a prática morra, mas para que a prática siga, e ela vai seguir, mas de um outro lugar, né? Dentro desses processos de adaptação com a acroyoga, eu compartilho também um pouco a minha experiência que, durante um grande período, até agosto, enquanto eu estava em casa em Garopaba, eu estava sozinha em casa, embora de vez em quando eu fazia acroyoga com meus vizinhos, que são 2 crianças, meus afilhados. Basicamente, a minha prática de acroyoga se transformou numa prática com o chão, com a cadeira e com a bola. E muito interessante o desenvolvimento disso, porque eu treinava estrela, eu treinava cartwheel, eu treinava folha dobrada, eu treinava a linguagem formal de acroyoga
usando uma cadeira, e às vezes era tipo, gente, que surreal, assim, eu nunca imaginei que isso seria necessário, mas eu comecei a curtir muito, e paralelo a isso eu estava praticando a Iyengar Yoga, né, estou praticando regularmente, isso foi um grande presente também que a quarentena me trouxe, porque a minha professora começou a dar aula online, e eu tenho conseguido praticar, e aí eu vi a Iyengar Yoga e a Acro Yoga se encontrando, que para muitas pessoas que conhecem bem o que quer dizer a Iyengar Yoga, poderia ser a coisa mais surreal, porque a Iyengar Yoga tem uma formalidade muito grande, até uma certa rigidez do método, mas a Iyengar Yoga lida o tempo todo com as cadeiras, e aí eu me vi fazendo Acro Yoga, e aquilo era Acro Yoga, mas era a Iyengar Yoga, então, mais uma vez, as práticas elas se afastam e se encontram, né? E a gente está ali como esses seres artistas construindo esse caminho, né? E essa possibilidade de se adaptar mesmo. Eu queria saber se algum de vocês quer trazer alguma coisa. A gente já está se encaminhando para fechar a nossa conversa. A gente abordou mais ou menos assim todos os temas que a gente gostaria. E abrir a palavra aí, Bruno, quer falar? Abre o seu microfone. O Alex também levantou, pode ir. Sim, eu queria só dar uma ressalva também aí que vocês falaram de formação, né? No caso, trazer o Jean Jess aqui para dar a formação de Acro Yoga Montreal, né? Mas eu acho também super válido encontros, festivais do próprio Acro Yoga Montreal, para que a gente possa difundir, fazer essa divulgação do método, capacitar as pessoas, porque é cobrado hora, né? Hora ou experiência para fazer a formação. E se não tem essas horas, essas experiências? E aí o que acontece? Formação é o certificado. Certificado é papel. A gente está dando formação para dar um papel para a pessoa poder ser professor, que muitas vezes nem vai ensinar o Acro Yoga de fato, vai aplicar aquilo ali na prática dele, e aí sai do que é o Acro Yoga, né? Porque eu achei muito bacana, sim, super positivo, o que todo mundo falou, mas às vezes a gente esquece do que o que é, né? Porque uma coisa é eu fazer uma formação de Acro Yoga, trazer para a minha prática e dar aula de outra coisa. Uma coisa é fazer formação de Acro Yoga para dar aula de Acro Yoga. Por exemplo, eu passo yoga, um pouco de yoga nas atividades que a gente oferece na escola, mas eu não dou aula de yoga. Eu estudei danças urbanas, aplico as técnicas de danças urbanas no hip hop contemporâneo, que é outra coisa totalmente diferente. E aí, é que tá essa frisada que eu dou. É isso que está acontecendo com a Acro Yoga Montreal, está sendo oferecido as técnicas, a prática do Acro Yoga Montreal para se dar aula de Acro Yoga Montreal ou para ser assim, implemento em uma outra atividade. E esse lance desses eventos, sei lá, de repente online, por conta da pandemia, mostrando realmente o método, seria uma forma de estar trazendo olhares, né, mais adeptos. Vocês, principalmente professores de renome, que têm um público, várias pessoas podem chegar a conhecer através disso, né? Nem que seja uma apresentaçãozinha, já comentei, acho que com o Bruno, algumas pessoas, joguei num grupo. Eu acho que é válido, né, a gente tentar mostrar um pouco do que é, para a galera ter um conhecimento, e agora, como a gente está, né, intocado, não pode fazer muita coisa. Eu acho interessante, de repente, pensar em forma de estar atraindo mais adeptos, né, a gente a conhecer realmente a prática, não sei. Acho que era isso que eu tinha para. Então, legal. Obrigada. Isso que até traz uma deixa para uma outra informação que a gente queria trazer. Sim, o processo de profissionalização, né, de formação profissional, ele exige um caminho de prática pessoal, né, e o cumprimento de alguns pré-requisitos. O ano passado a gente já esteve bem flexível com relação a esses pré-requisitos e provavelmente para o próximo ano a gente seguirá com uma certa flexibilidade, dentro de um entendimento que para você fazer uma formação de professores, você tem que ter um caminho de prática pessoal e você tem que seguir um caminho de estudo dentro da sua prática pessoal, né? Eu e o Bruno,
Estamos, inclusive, trabalhando nisso dentro das aulas que a gente dá, dentro dos eventos que a gente organiza. Durante a pandemia, em maio, aconteceu a primeira semana de Acroyoga Online. A gente teve 24 professores ensinando, entre esses professores, alguns professores da Escola Acroyoga Montreal. Então, tudo isso são ferramentas que a gente oferece, e o nosso trabalho de aulas regulares, ele é um trabalho com proposição de capacitação para quem tem vontade de fazer formação, né? Estamos disponíveis para dar aulas, para capacitar para quem quer fazer formação, e para quem já fez formação, mas ainda necessita seguir se capacitando, porque algumas pessoas fazem formação tendo pouco tempo de experiência e acabam sendo aprovadas por uma bagagem de trabalho corporal já existente, mas a necessidade de seguir estudando, ela existe. Muitas vezes isso fica num plano de consciência do aluno, o quanto eu preciso seguir estudando, e no meu ponto de vista é para o resto da vida, para ensinar, né? O quanto eu já domino esse repertório para poder ensinar esse repertório. Então, isso aí está disponível, né? No caso online, eu 100% disponível online para ensinar aulas individuais, para ensinar aulas em dupla, para ensinar aulas em trio, para fazer trabalho de capacitação. A gente está começando agora o processo de divulgação da formação prevista para maio, e a ideia é justamente essa: quem tem interesse em fazer essa formação e ainda não tem necessariamente um repertório de pré-requisito, não necessariamente porque tem que passar por um processo de avaliação, mas é importante ter em conta que o cumprimento desses pré-requisitos te prepara para vir fazer a formação e se beneficiar do conteúdo, né? Porque se você vem fazer uma formação de professores sem ter o fundamento da prática, você vai passar muito trabalho, muita dificuldade e não vai ter um total aproveitamento, né? Então, estamos disponíveis, mais uma vez, eu e o Bruno, para ensinar dentro de um formato de capacitação para formação, né? E disponíveis para conversar sobre isso também com professores que já estão formados, mas que têm essa consciência de que é necessário continuar estudando, né? Assim como a gente continua estudando e se desenvolvendo dentro da prática, né? Sim. Sim, e queria falar isso também, né, trazendo essa importância que a Ari trouxe também de expressões artísticas, né, e das pessoas, né, formadas se mostrarem, né. Então acho que isso é uma possibilidade muito grande do online também, né. A Ari até no comecinho ela fez da pandemia tinha feito alguns vídeos também, né, assim, né, então divertidos, assim, engraçados, então, e é isso, né, eu acho que aos poucos a gente vai criando mais ferramentas online, né, e cada um com a sua expressividade, né, tem pessoas que vão ser mais fortes, mais engraçadas, mais impactantes, assim, então cada um do seu jeito, e isso vai trazer determinados tipos de alunos, né, então isso é o legal, né. Então, confiar no próprio método, né, como a área estava falando, confiar na própria história, né, o Alex estava trazendo isso, ele tem essa história do break, né, então isso está no corpo, então ele tem que ensinar isso, porque vai vir autêntico, né, para ele, então isso é legal, né. Igual ele falou, não que alguma pessoa não pode, sei lá, né, fez a prática ali do Montreal, dar alguma coisinha de uma dançazinha, mas é diferente de dar aulas de break, né? Então, é interessante a gente entender também essa humildade, né, com o que a gente aprendeu e com o que a gente pode passar, né? A própria escola sempre fala isso, né? Então, ensina aquilo que você sabe, né? Então, e saber não é fazer um workshop de 3 ou 4 horas, né? Então, realmente ter uma prática e ter uma, né, não necessariamente, às vezes é isso, pessoas que fazem formação, né? Esses dias eu fiz formação de final de semana, não sei nem se é possível chamar de formação, sabe, assim, o que é uma formação, o que é formar-se, né, deixar algo entrar, são anos, né, de prática também, né, óbvio, a formação, eu sempre brinco nas formações que eu dou também de yoga, né, formar mostra para você que você não sabe, né, então a formação é isso, né, ela mostra o que você não sabe, e ela mostra, mais do que mostrar o que você não sabe, mostra o caminho pelo qual você vai saber mais, né, então isso para mim são as grandes formações, né, que me ajudaram, né, então nossa,
isso aqui eu não sei, preciso estudar mais isso, preciso fazer mais isso. Então, ela te mostra o caminho, né? Mais do que te formar no sentido de finalizar um processo de ensino e agora eu já sei tudo, né? Então, é um grande passo, né? Então, isso é super importante. E eu sinto que essa é uma oportunidade também da gente cada vez mais começar a se mostrar também, né? Então, eu fiz um projeto nessa pandemia foi dançando na quarentena, né? E então foram vários vídeos, né? Comecei a colocar dançando na quarentena. Então, daí eu tava com força, fiz um gás, fiz bastante, né? Agora deu uma pausa, depois estou começando a gravar outros agora, né? Então, e é isso, né? Então, cada um tem o seu jeito, né? A Ari e o Alex têm essa oportunidade de estarem juntos, tipo, né? Tipo assim, desculpa, Bruno, Pode mas falar. começar a inventar assim, quinta do Montreal, e cada um posta um videozinho lá fazendo algo, sabe? E coisas assim, começar de alguma forma a tentar difundir um pouco mais a prática, né? Claro. Tem uma menina lá, Femenei, que ela fala super sobre empoderamento feminino, não sei o quê, ela colocou lá, quinta sem filtro, sem maquiagem. Nossa, Claro. tipo, sabe, umas coisas assim que pega, a gente pode estar Super. pensando, sei lá. Não, é bem isso. E é isso, às vezes eu tô mais aqui sozinho, vou mostrar essa prática, né? Vocês têm esse privilégio de estarem juntos, vão poder mostrar alguma coisa os dois, né? Então, seja dança, seja arco, seja as duas misturando. Então, tudo isso é muito gostoso, né? Da gente poder se reinventar mesmo, né? Nessa prática. E essa capacitação também que a Lud traz, né? Então, essa capacidade de estar se formando para uma formação, né? Então, de estar tendo a possibilidade de fazer uma formação e aproveitar. Porque, na verdade, isso desde a primeira formação, vem muito mais pessoas interessadas do que pessoas que realmente a gente fala, não, beleza, você pode fazer a prática. Porque é isso, não adianta a gente, beleza, eu pego seu dinheiro e tal, o diploma, né? Não adianta, né? Isso, pra gente não faz essa lógica. Porque a primeira pessoa não vai aproveitar, né? Ou vai ficar completamente perdida, né? Vai ficar ali, né? Não tem o preparo físico, que é cansativo, né? Assim, é exigente. Né? Então tem um preparo físico e além do preparo físico, tem pessoas que tinham muito preparo físico, mas não tinham preparo emocional nenhum, assim, né? E não tinha condições, né? Então nessas formações todas até a gente teve, né? Por enquanto foi só um caso, né, da pessoa realmente chegar num estado, né, emocional que ela mesma interrompeu o processo, né, a pessoa precisou sair, assim, e aí isso, né, até depois até parou de fazer, né, a crioga, teve um processo, né, assim, né, e faz parte, né, é intenso, né, é uma mudança existencial, assim, afeta muito, né, então é algo super legal, né, da gente estar cuidando, né. Então, muito bem. Então, é isso que a gente está querendo reforçar e lembrar aqui. Então, eu e a Lud estamos disponíveis, né, para capacitar. Eu já estou, né, dando aula também, né, para uma pessoa que está visando a formação. Eu já estava dando antes também. Então, tem pessoas que já estão preparando para essa formação há muito tempo, né, mais de um ano às vezes. Agora vai ser mais de um ano, né. E é isso. Então, é importante mesmo você chegar e você chegar bem, né. Tem pessoas que estão fazendo agora um trabalho de ter aulas teóricas de filosofia também comigo, né? Então isso é algo legal também. Então tem várias maneiras de você estar capacitando, tem várias maneiras de você estar continuando a sua prática mesmo depois de professor. E tem várias maneiras de você entrar nesse círculo também, né? Igual a Ari falou, da gente às vezes se mostrando, nossa, eu não sabia que tinha alguém do Acromontreal que traz break também. Então, como é que é ter uma aula ali com Alex e trazer isso para minha prática, sabe? Então, são coisas simples, mas se a gente às vezes não se mostrar, não fica sabendo, fica só num círculo menor, né? Então, isso é legal, né? E isso... quer falar, Bruno? E essa oportunidade que a gente está tendo de estar online é muito rica, né? Porque a gente tem a possibilidade agora de expandir ainda mais a informação desse trabalho, né? Do nosso trabalho individual, do nosso trabalho enquanto coletividade, porque está todo mundo, de certa forma, online, né? Então, não precisa de nenhum tipo de formalidade para fazer, é só fazer, né? É só fazer, ligar ali o telefone, entrar no Instagram, vou fazer uma live, vou dançar, vou improvisar, vou compartilhar alguma coisa, já está aí, já está posto, né? Ninguém precisa
me dá autorização para eu fazer isso, né? Eu tenho o que eu preciso, meu corpo, né? E às vezes uma cadeira, e às vezes uma parceria, às vezes uma bola. Então, eu acho que nesse momento isso está ainda mais disponível para ser feito, né? Do que em outros tempos. E cada vez mais eu acho que é isso. A gente, da primeira vez, né, de quarentena, tal, lá 7 meses atrás, a gente não sabia muito o que estava rolando, como que é, tudo, né, transmissão, máscara, né, de que maneira que a máscara ajuda, qual que é o distanciamento social, é 1 metro, 1,5 m, 2, né, então tinha todas essas discussões, né. Hoje a gente já tem muito mais informações e vai ter cada vez mais informações, né. Então isso a gente hoje já sabe, né, a máscara ela ajuda não somente, né, em diminuir a restrição, como também em termos dos sintomas, né? Então, quanto menos contato que você tiver com a quantidade de vírus, você vai ter menos sintomas também, né? Então, além disso, hoje a gente já sabe que a pessoa pode pegar Covid não só uma vez, pode ser 2, então depende, isso já é comprovado em alguns casos, né? Então, todas essas questões, essas informações são importantes para a gente entender mais como lidar, né? E além disso também, a partir de agora, escolher isso também, né? Nossa, como manter a minha prática individual, mas agora, nossa, eu posso, vou me comprometer com essa pessoa, né? E aí, isso eu estou dando aula também. Às vezes, estou dando aula particular para uma dupla, que é isso, são 2 amigos, não moram juntos, mas estão 2 na mesma, digamos, nível de restrição, se encontram para fazer a máscara e tal. Então a gente vai encontrando esse comprometimento da prática também, né? Beleza, às vezes não vou fazer a jam, mas às vezes vou encontrar uma pessoa ou 2, né, que eu conheço assim e que dá para eu praticar. E aí eu consigo fazer essa prática dessa maneira. Então, de que maneira que a gente começa a valorizar mais as relações e valorizar mais a prática também, o compromisso. Eu estou aqui para essa prática, eu estou aqui para você, eu estou aqui para mim, eu estou aqui para essa relação, né? Então isso muda muito, né? Então a gente ainda continua, né, ajudando em termos de disseminação, porque é uma coisa é praticar com 10, né, 15, 20 pessoas, outra coisa é praticar com uma pessoa, né? Então a velocidade é muito diferente. E tudo isso a gente está aprendendo, né? Então a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Não estou falando, a Lud não está falando do ponto de vista que a gente sabe o que é o certo, a gente está aprendendo, vendo os dados e se adaptando a partir disso, né? Eu estou me colocando num local que eu não quero estar errando para mais. Se eu errar para menos, eu acho melhor, né? Erra para, né? Então, no sentido de não vou exagerar mais, não vou me expor mais, né? Eu estou tentando me restringir mais, né? Nossa, foi demais que eu fiz. Beleza. Agora, né, me restringir mais do que eu precisava. Ok, né? Mas às vezes é ruim depois lá na frente a gente ver, nossa, me restringi menos do que eu precisava, né? O que isso causou para pessoas que eu nem vi. Então, isso é chato, se você se colocar nesse local depois e descobrir isso depois, né? Então, é algo que a gente está aprendendo agora, né? Então, basicamente era isso para a gente começar a fazer essa finalização, falar que vai rolar, né? A formação vai rolar, né? Ano que vem. A gente está se programando para rolar, tudo pode mudar, né? Mas a gente está se programando para rolar. Tem pessoas se capacitando com a gente individualmente, cada um particularmente, né? Então, entre em contato comigo, com a Lud, seja você individual, seja você... As pessoas por enquanto, são individuais, né? Então, mas pode ser às vezes uma dupla, assim. E é isso. Então, entra depois também em contato comigo se quiser saber mais sobre o material, disponibilizo isso, tem muito fácil material escrito de comunicação não violenta, de artigos, tem meu site, tem YouTube, então tem muitas ferramentas gratuitas também, mídias gratuitas que dá para olhar. E é isso, qualquer dúvida, entra depois em contato comigo e com a Lud, né? A gente está gravando isso, né? Então esse vídeo a gente vai, como a gente falou no começo da conversa, né? Vai publicar e depois, por favor, né? Compartilhe, porque a ideia é isso, né? Para a gente começar a pensar mais em como manter essa prática viva. Vai muito mais, repito, além de manter o corpo. Você está aí, você não perde tempo em transporte, sabe? Ainda mais São Paulo, isso é muito, sabe? São Paulo é 2 horas por dia que pessoas perdem transporte, sabe? 2 horas por dia que você pode estar lendo, conversando, aprendendo uma coisa nova, sabe? É muito tempo, sabe? Então é vida, sabe? Então de que maneira que eu acho que agora, na verdade, mesmo depois, supondo que a pandemia e a quarentena termine, eu acho que a maneira de trabalhar online vai mudar muito,
Porque pessoas vão continuar, porque elas não querem perder tempo em trânsito em São Paulo. Eu dou aula online para pessoas que poderiam estar fazendo particular comigo em São Paulo, mas elas não, está ótimo desse jeito, né? Porque aulas de condicionamento físico, porque tá ótimo, elas gostam de fazer dança, yoga assim, porque não vai perder 1 hora no trânsito, né? Então, assim, realmente vai mudar muito, e é importante que a gente se programe, se a gente quiser, né, desse jeito, caminhar para isso, para o futuro, porque de algum modo ou de outro é uma possibilidade, e tá aí, né, e tá afetando a gente, e pode ser uma revolução no seu trabalho, aí, né, tá sendo para mim, né? Então, e para outras pessoas que eu conheço também. Então, é isso. E agradecer a vocês, antes de passar a palavra aí para a Lúdia, agradeço a participação, a presença aí de todo mundo, silenciosamente, ou né, a fala também, e de tantas outras pessoas que depois vão assistir e se ajudar no compartilhar. E pessoal aí, Roberto fazendo a arte aí, tá vendo? A gente falou o tempo inteiro. Muito bem, grato aí para todo mundo. Bom, alguém ainda quer trazer alguma coisa? Legal. Então, agradecer a presença, né, de todo mundo e o interesse, assim, da gente poder se encontrar para conversar e entender que a acroyoga também é trocar ideia, né? Para mim é muito rico isso, assim, entender a vastidão que é essa prática e que realmente ela existe muito mais em muitos momentos fora do tapete do que dentro dele. Então, agradecer quem está aqui presente nesse momento e também quem está escutando a gravação. Gratidão, Guito, obrigada pela presença. E convidar, assim, para que a gente siga abertas e abertos, né, nesse caminho de construção, de desenvolvimento, de diálogo e de adaptação, né? Tem uma história budista que diz assim, quer ver a existência rir de você, faça planos. E eu acho que a gente está vivendo um momento bem isso, assim, em que talvez seja mais prudente a gente pensar na próxima respiração do que no próximo dia ou do que no próximo ano, né? E que a gente possa estar presente para pensar nessa respiração e se abrir para se reinventar, porque quando a gente para de resistir, tem um grande universo que se abre dentro da realidade de cada um. Acho que é por aí. Se depois dessa conversa surgirem questões, feedbacks, insights, percepções, fiquem muito à vontade para entrar em contato e para conversar e para manter essa comunicação. Obrigada pela presença de todo mundo. Vamos manter a prática viva. E vamos fazer uma foto antes da gente sair. Pena que a Michelle caiu bem no final. Mas vamos fazer uma foto para registrar o nosso encontro. 1, 2, 3 e foi. Legal. Obrigada, gente. Obrigada pela presença.